Vamos dar início à reunião. A ordem do dia de hoje é a declaração do chefe executivo sobre a relatório da SLAC para o ano financeiro 2022. Antes de mais, dou em nome da Assembleia Legislativa as boas-vindas ao Sr. Chefe Executivo, bem como aos membros do Conselho Executivo e do Governo à reunião plenária de hoje. Faça a favor, Sr. Chefe Executivo, fazer a declaração do relatório da SLAC para 2022. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, em nome do Governo da RAEM, apresento este plenário da Assembleia as linhas da ação governativa para 2022. Em 2021, a situação da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus continua volátil e a recuperação da economia local enfrenta repetidos obstáculos, o que agrava a difícil situação dos diversos setores sociais já de si severamente afetados desde 2020, sujeitando os residentes a pressões sem precedentes. A taxa de desemprego registrou uma subida e o orçamento do governo mantém-se deficitário, contudo a economia local apresenta sinais de recuperação em comparação com 2020, prevendo-se um crescimento de 2 dígitos do PIB. Ao longo deste ano, com o forte apoio do Governo Central, os esforços concertados dos residentes e em profunda aprendizagem e prosseguimento do espírito dos importantes discursos e instruções do Presidente Xi Jinping, o Governo da RAEM concretizou as ações governativas definidas para o ano 2021, coordenou as ações de prevenção e controle da epidemia com as ações de recuperação socioeconómica, promoveu iniciativas vocacionadas para o bem-estar dos residentes e de reforma e desenvolvimento e consolidou o mecanismo de execução da defesa da segurança nacional. Implementámos o princípio fundamental Macau governado por patriotas e assegurámos a constituição bem-sucedida da 7ª Assembleia Legislativa em estrito cumprimento da lei básica e do regime eleitoral da Assembleia Legislativa da RAEM, demonstrando o espírito de governação de Macau de acordo com a lei e a gloriosa tradição de amor pela pátria e por Macau de todos os setores sociais de Macau. A economia da RAEM em geral registra uma tendência de recuperação, apesar de turbulências e ajustamentos, caminhando para a estabilidade. E a conjuntura social mantém-se estável e harmoniosa. Os resultados obtidos pela RAEM devem-se à união, solidariedade e empenho de todos os residentes e setores sociais. No segundo semestre de 2021, quando do surto da epidemia em Macau, os residentes unidos e solidários cooperaram ativamente na realização dos testes de ácido nucleico em massa e na adoção de medidas de prevenção, contribuindo para conter a propagação da epidemia. Macau revelou, uma vez mais, os seus valores tradicionais de solidariedade e de entreajuda. Quero aqui expressar um sincero agradecimento a todas as personalidades dos diversos setores sociais e a todos os residentes pelo apoio e cooperação e também manifestar às organizações sociais e aos voluntários um profundo reconhecimento pela sua participação abnegada nos trabalhos de prevenção e controle da epidemia. Daria-se também uma elevada saudação de respeito a todos os que continuam a lutar na linha da frente deste combate contra a epidemia, nomeadamente aos profissionais de saúde, agentes de polícia, bombeiros e toda a equipa de trabalhadores da administração pública. Quero ainda endereçar a minha profunda gratidão ao Governo Popular Central e aos governos da província de Guangdong e do município de Zhuhai pela atenção e apoio sempre dispensados ao desenvolvimento de Macau e também manifestar um sentido de agradecimento a todas as instituições do Governo Central estabelecidas em Macau. Na cerimónia de celebração do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, o Presidente Xi Jinping declarou solenemente ao mundo que o país tinha alcançado a primeira meta centenária, a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e embarcado numa nova jornada em direção à constituição de um país socialista moderno e de uma forma abrangente. O ano 2021 assinala o início do 14º Plano Quinquenal Nacional e o desenvolvimento do país oferece a Macau inúmeras oportunidades e coloca novas exigências. Em 2022... Perante a nova conjuntura e as novas missões, vamos continuar a implementar o espírito dos importantes discursos e das instruções do Presidente Xi Jinping e a persistir nos princípios orientadores de um país de 2 sistemas e Macau governado pelas suas gentes com alto grau de autonomia.
Vamos tirar pleno proveito das oportunidades de desenvolvimento e implementar efetivamente as várias políticas de apoio do Governo Central ao desenvolvimento de Macau. Vamos também executar o segundo Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da RAEM, 2021-2025, desenvolver incansavelmente os trabalhos de prevenção e controle da epidemia, garantir a tendência de recuperação económica, acelerar a promoção da diversificação adequada da economia, aprofundar a reforma da administração pública e promover a otimização das ações vocacionadas para o bem-estar dos residentes. Centrados na aspiração inicial e tendo como eixo principal a promoção da diversificação adequada da economia, vamos empenhar-nos na construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Anqing. Vamos participar ativamente na construção da Grande Baía e da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e integrar-nos na conjuntura do desenvolvimento nacional, congregando vontades e esforços. Vamos trabalhar com diligência e empreendedorismo para a criação de um novo cenário da aplicação com sucesso do princípio Um País, Dois Sistemas, com características de Macau. Retrospectiva e balanço da ação governativa de 2021. De seguida, vou apresentar uma breve retrospectiva e o balanço da ação governativa do ano 2021 do Governo da RAEM. Primeiro, aperfeiçoamento contínuo das ações de prevenção e controle da epidemia. Ao longo de 2021, o Governo procedeu a uma revisão e aperfeiçoamento contínuos das ações de prevenção e controle da epidemia e melhorou e intensificou as medidas de prevenção, com vista a responder com eficácia à inconstância da situação epidémica. Macau tem seguido uma política alinhada com a do país na prevenção e controle da epidemia e mantido uma estreita cooperação através do mecanismo de prevenção e controle conjunto. No segundo semestre do ano, perante o registro de casos confirmados relacionados com casos importados, o Governo declarou de imediato o início do estado de prevenção imediata, ativou o mecanismo de prevenção e controle das doenças transmissíveis e o respectivo plano de contingência, implementou o plano de prevenção e controlo com mais precisão contra a epidemia, baseado em zonas e níveis, e realizou 3 testes de ácido nucleico em massa, os quais envolveram um número acumulado de 2,1 milhões de testes. Até ao final de outubro, registrou-se em Macau um total de 77 casos confirmados, dos quais 60 foram casos importados e 17 foram casos relacionados com casos importados. 73 casos estiveram alto-hospitalar, não se verificando qualquer caso mortal ou caso de infecção entre os profissionais de saúde. A vacinação foi incentivada. Com o forte apoio do país, a primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou a Macau no início de fevereiro de 2021 e a capacidade de vacinação diária aumentou significativamente, passando de 500 na fase inicial para 10 mil pessoas. Até ao final de outubro foram administradas 811 mil doses da vacina e 355 mil pessoas completaram as 2 doses da vacina. O hardware e o software de prevenção e controle da epidemia foram melhorados. O posto de controle sanitário do posto fronteiriço Qingmao entrou em funcionamento e deu-se início às obras de construção do edifício de especialidade de saúde pública. A capacidade de realização de testes de ácido nucleico diário aumentou de 500 pessoas numa fase inicial para 34 mil pessoas e, em caso de emergência, para 340 mil pessoas. Segundo, instabilidade da recuperação económica. Para responder ao impacto económico decorrente do ressurgimento da epidemia, o Governo adotou uma série de medidas para promover a recuperação da economia. Primeiro, aumento do investimento em obras públicas. Até setembro de 2021 lançaram-se 304 obras públicas de grande e pequena dimensão e o orçamento anual de investimento em obras públicas é 16,38 mil milhões de patacas. Segundo, revitalização da economia e incentivo ao consumo local. Foi lançado o plano de benefícios de consumo por meio eletrónico para dar resposta ao impacto da epidemia, o qual injetou de 1 de junho até finais de outubro cerca de 4,573 mil milhões de patacas no mercado de consumo local. Terceiro, reforço do apoio às micro e PMEs para manter a vitalidade dos principais participantes do mercado. Foi prorrogada a medida provisória de ajustamento do reembolso dos diversos planos de apoio, no sentido de mitigar as dificuldades financeiras das empresas, que envolveu até setembro de 2021 um valor de 160 milhões de patacas em ajustamentos de reembolso. Foi dada continuidade ao plano das lojas com características próprias e incentivado o melhoramento do nível da aplicação da tecnologia e do nível de gestão e da operacionalidade das PME. Implementámos o plano de bonificação para incentivar o desenvolvimento e a valorização empresarial, no sentido de reforçar o apoio às empresas. Em outubro, foi lançada uma nova série de medidas de apoio às pequenas e médias empresas para atenuar o impacto causado pela epidemia na economia.
Além disso, para fomentar a recuperação da indústria do turismo, foi lançado o programa de refeições, alojamento e excursões para residentes de Macau. Foi também organizada a atividade de Semana de Macau em várias cidades do interior da China, com vista a promover a imagem de Macau como cidade segura e conveniente para visitar, bem como foram enviados os maiores esforços na promoção da interação entre o turismo e as diferentes indústrias, aprofundando a integração intersetorial do turismo mais. Apesar de ser já visível no primeiro semestre do corrente ano uma tendência gradual de recuperação da economia, o seu ritmo desacelerou no terceiro trimestre devido à instabilidade na evolução da epidemia. O PIB no primeiro semestre do corrente ano registrou um crescimento de 25,7% em termos anuais, cifrando-se em cerca de 116,150 mil milhões de patacas, de janeiro a setembro. Mais de 5,77 milhões de turistas visitaram Macau, o que corresponde a um aumento de 43,7% em relação ao ano anterior. A taxa de desemprego global no terceiro trimestre deste ano situa-se em 2,9% e os preços do mercado têm permanecido estáveis. O sistema financeiro mantém-se basicamente seguro e sólido. Até agosto do corrente ano, as receitas das finanças públicas diminuíram 13,6% em termos anuais, cifrando-se em 64,870 mil milhões de patacas. A reserva financeira da RAEM apresentava uma reserva básica de 150,866 mil milhões de patacas e uma reserva extraordinária de 497,950 mil milhões de patacas, e a reserva cambial era de 212,186 mil milhões de patacas. Em situação de recessão económica, é particularmente importante garantir o emprego aos residentes, pelo que foi dada continuidade ao plano de formação subsidiado e às demais medidas de apoio ao emprego, e foram reforçados os serviços de emparelhamento e encaminhamento de profissionais. Foi ainda efetuado o ajustamento do número de trabalhadores não residentes. Em setembro de 2021, eram menos 25.120 os trabalhadores não residentes com autorização de permanência, em comparação com finais de dezembro de 2019. Concomitantemente, foram implementadas diversas medidas vocacionadas para o bem-estar dos residentes em prol da estabilidade da sua vida cotidiana. Promoveu-se o desenvolvimento ordenado e saudável da indústria do jogo, nos termos da lei, que apresenta sinais de recuperação e registra uma subida do peso das receitas do mercado de massas. Nos primeiros 9 meses do corrente ano, a receita bruta acumulada dos jogos de fortuna OSA foi de 67,790 mil milhões de patacas, correspondendo a um crescimento de 75,6% em comparação com o período homólogo de 2020. Atualmente, o Governo está a efetuar a revisão do regime jurídico da exportação de jogos de fortuna OSA em casino, no sentido de promover o enriquecimento do conteúdo do Centro Mundial de Turismo e Lazer com a indústria do jogo, tendo sido já lançada a respectiva consulta pública. Não abrandamos na promoção célere da diversificação adequada da economia. Foi promulgada a Lei da Atividade Farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e da inscrição de medicamentos tradicionais chineses, com vista a criar condições para o desenvolvimento desta indústria. Até setembro de 2021, estavam registadas no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, para a cooperação entre Guangdong e Macau, 213 empresas, 52 são de Macau. Vários projetos de indústria da grande saúde encontravam-se em fase de conclusão e várias fábricas de medicamentos de medicina tradicional chinesa de Macau estavam já em funcionamento ou em fase de instalação. Melhorámos as infraestruturas financeiras corpóreas e incorpóreas. A construção da primeira fase do sistema de pagamento rápido está concluída e demos continuidade aos trabalhos de produção legislativa e revisão de importantes diplomas legais da área financeira, nomeadamente a Lei da Fidúcia. O mercado de obrigações tem se desenvolvido de forma estável e a criação do sistema de custódia central de títulos está concluída ainda no corrente ano. Em setembro de 2021 havia um total de 65 títulos de dívida a vencer emitidos ou listados nas plataformas de negociação, representando um valor de aproximadamente 196 mil milhões de patacas. Até ao segundo trimestre, o rácio da adequabilidade de capital do setor bancário atingiu 14,7% e os lucros acumulados nos primeiros 8 meses atingiram 12,3 mil milhões de patacas, uma subida de 7,6%. Promoveu-se o desenvolvimento da indústria da ciência e tecnologia. E o regime de benefícios fiscais para as empresas que exerçam atividades de inovação científica e tecnológica entrou em vigor a 1 de abril. Em 1 de abril, o desenvolvimento da indústria academia e investigação obteve resultados positivos e concretizamos a transformação dos resultados de investigação científica de um grupo de projetos subsidiados. O setor das convenções e exposições tem se desenvolvido de forma estável. O nível profissional da organização e coordenação de eventos e o grau de informatização das convenções e exposições tem vindo a melhorar. E o efeito impulsionador deste setor no desenvolvimento de outros setores tem sido gradualmente intensificado. Terceiro, otimização constante das ações em prol do bem-estar dos residentes.
A resolução favorável da questão da habitação dos residentes e a implementação gradual da política de habitação em classes têm sido as prioridades da ação governativa para 2021. Primeiro, a aceleração da construção da habitação social. A construção da habitação social de Mongat, edifício Montac, está concluída, oferecendo 768 frações, a habitação social de Tamanhini Barbosa e a habitação social na Avenida Venceslau de Moraes, ambas em construção, vão disponibilizar 2.100 frações. Até ao terceiro trimestre deste ano foram atribuídas frações de habitação social a 804 agregados familiares. Até outubro foram recebidos mais de 4.000 candidaturas de natureza permanente à habitação social. Demos continuidade ao plano provisório de atribuição de abonos de residência aos agregados familiares que se encontram em lista de espera da habitação social. Cerca de 95% dos arrendatários qualificados de habitação social beneficiaram da medida de isenção de pagamento de rendas. Segundo, realização do primeiro concurso de habitação económica na sequência da alteração da Lei da Habitação Económica. Demos início ao processo de concurso público de habitação económica 2021 na zona A dos novos aterros urbanos, projeto que pode oferecer um total de 5.254 frações, cujas configurações estão patentes ao público numa exposição que tem merecido amplo reconhecimento da sociedade. Está concluída a apreciação substancial do primeiro grupo de agregados familiares candidatos do concurso de habitação económica de 2019. Terceiro, publicação do relatório final da consulta pública sobre o plano de habitação pela classe sanduíche. Este relatório vai servir de base aos trabalhos subsequentes, nomeadamente aos de produção legislativa. Quarto, promoção da construção do edifício de apartamentos para idosos. As frações modelo, configuradas de acordo com os padrões de entrega, estão expostas ao público e demos início à elaboração do regulamento administrativo relativo aos apartamentos para idosos. Promoção ordenada de trabalhos na área da ação social. Foram concretizadas 36 medidas de curto prazo no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau. Implementámos mais de 60 medidas de longo prazo, contempladas no Plano Decenal de Ação para os Serviços de Apoio a Idosos, e foi criado o primeiro Centro de Serviços Integrados para pessoas com demência. Desenvolveram-se de forma ordenada as 72 medidas de longo prazo 2021-2025 do planeamento dos serviços de reabilitação para o próximo decênio, e foi dado acompanhamento aos pedidos e respectiva avaliação no âmbito do projeto piloto de atribuição de subsídio a prestadores de cuidados. Aperfeiçoamento do regime de segurança social. Implementámos ativamente o regime de previdência central não obrigatório. Até setembro de 2021, 264 empregadores aderiram a este regime, cerca de 24.000 trabalhadores participaram nos planos conjuntos e cerca de 73.400 residentes constituíram voluntariamente planos individuais. Foi publicado o relatório de avaliação do regime de previdência central não obrigatório. Impulso ao desenvolvimento da área da saúde. Reforçamos a inspeção e a supervisão das atividades farmacêuticas e implementámos mais de 200 medidas por meio eletrónico, facilitadoras da vida dos residentes e da gestão na área da saúde. As obras das estruturas principais do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas estão em curso e deu-se início aos trabalhos preparatórios para a sua entrada em operação. Intensificámos as ações de prevenção e controle do tabagismo e foi publicado o terceiro relatório de avaliação dos trabalhos de controle do tabagismo. Promoção ativa do desenvolvimento do desporto. A candidatura conjunta com Guangdong e Hong Kong à organização dos 15º Jogos Nacionais 2025 obteve sucesso. O China Media Group cedeu a Macau os direitos de transmissão direta dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Centro Esportivo Mongat foi aberto faseadamente ao público e implementámos o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite. Reforço dos trabalhos na área da segurança alimentar. Efetuámos de forma persistente ações de inspeção sanitária aos produtos alimentares da cadeia de frio, criámos o regime de registro dos estabelecimentos de take-away e reforçámos a cooperação na área da segurança alimentar com as demais entidades da Grande Bahia. Quarto, implementação efetiva de ações na área da defesa da segurança do Estado e da segurança interna. Implementámos o regime jurídico relativo à defesa da segurança nacional e o seu mecanismo de execução, salvaguardámos com firmeza a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento do país e implementámos o conceito geral da segurança nacional e o princípio fundamental Macau, governado por patriotas. Aperfeiçoamento do regime jurídico relativo à defesa da segurança nacional. Em articulação com a revisão da Lei da Bandeira Nacional e da Lei do Emblema Nacional pelo Estado,
Procedeu-se à alteração da lei relativa à utilização e proteção da bandeira, emblema e hino nacionais e dos seus diplomas complementares. Foi publicado o regime jurídico de controle de migração e das autorizações de permanência e residência na RAEM e concluída a elaboração do regime jurídico da interseção e proteção de comunicações. Está previsto o lançamento de uma consulta pública com vista à alteração da lei relativa à defesa da segurança do Estado. A unidade responsável pela defesa da segurança nacional entrou em pleno funcionamento. A Polícia Judiciária tem intensificado as suas ações em diversas vertentes, tais como a defesa da segurança nacional, a segurança cibernética e a prevenção e repressão de crimes de terrorismo, e reforçada a prevenção da infiltração e interferência de forças externas nos assuntos do país e de Macau. Construção de uma base político-social sólida, de implementação de um país, dois sistemas. Co-organizámos com o Gabinete de Informação do Conselho de Estado e com o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, a exposição de fotografia de celebração do 100º aniversário do Partido Comunista da China, para apresentar a jornada de 100 anos de luta deste partido à sociedade de Macau. Realizámos a exposição de educação sobre a segurança nacional, a qual contou com a forte adesão dos residentes, especialmente dos jovens estudantes. Implementação do novo sistema de comando e diversos mecanismos de funcionamento na área da proteção civil. Procedemos à revisão geral e à atualização do Plano Geral de Proteção Civil e elevamos a capacidade de resposta à emergência e de socorro. Continuamos a otimizar o sistema de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e o respectivo mecanismo de implementação e a prevenir e controlar rigorosamente os crimes financeiros. Promoveu-se um combate efetivo a todos os tipos de crimes graves e aos crimes leves perturbadores da vida da população, garantindo assim um estável e bom ambiente de segurança na sociedade de Macau. Quinto, promoção estável da reforma da administração pública e da construção do Estado de Direito. Promoção da reforma da administração pública. Primeiro, foi dada continuidade à integração dos serviços públicos de acordo com as respectivas funções. Concluímos os trabalhos relativos à criação do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica e à reorganização das funções da Direção de Inspeção e Coordenação dos Jogos e de outros serviços. Segundo, procedemos à revisão do regime de delegação de competências e à alteração da organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos. Terceiro, otimizamos o regime de recrutamento de trabalhadores de serviços públicos e implementamos o controle da cota destes trabalhadores. Simplificamos, uma vez mais, a configuração das carreiras e o regime das carreiras dos trabalhadores de serviços públicos entrou em vigor. Reforçámos a formação de quadros qualificados e demos continuidade ao curso de formação de liderança para os trabalhadores dos serviços públicos. Quarto, procedemos à reorganização de vários fundos públicos, tendo como princípio a gestão setorial dos projetos financeiros e eficácia na fiscalização. Procedemos à revisão e à reorganização das funções de diversos tipos de fundos governamentais. A estrutura e competências do Fundo para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia foram aperfeiçoadas e o Fundo dos Pandas e o Cofre dos Assuntos de Justiça foram extintos. O Fundo de Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais foram integrados e o Fundo de Desenvolvimento Educativo, o Fundo do Ensino Superior e o Fundo da Ação Social foram fundidos. Quinto, promovemos amplamente a governação eletrónica, alargámos o âmbito de aplicação e as funções do acesso comum aos serviços públicos, que conta atualmente com 93 serviços governamentais de diversas áreas. Até 30 de setembro, mais de 230 mil residentes abriram conta eletrónica de acesso comum aos serviços públicos, o que corresponde a um aumento de 2,4 vezes em comparação com o período homólogo de 2020. Foi dada continuidade à promoção da utilização do sistema de gestão de documentos oficiais e de processos e à construção do centro de computação em nuvem. Foram reforçados os serviços eletrónicos de registro e notariado, e foi criada a plataforma de informações do registro comercial. Intensificação da produção legislativa. O Governo da RAEM tem-se articulado de forma ativa com a Assembleia Legislativa na elevação da eficiência na apreciação das propostas de lei e mantido uma comunicação periódica sobre o acompanhamento do andamento das propostas de lei. Até 30 de setembro elaborámos e submetemos à Assembleia 6 propostas de lei. 16 leis foram aprovadas pela Assembleia com a colaboração do Governo e 34 regulamentos administrativos foram promulgados. O Comissariado contra a Corrupção e o Comissariado de Auditoria desenvolveram ordenadamente os trabalhos de promoção da integridade e os trabalhos de auditoria. O Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Ativos Públicos promoveu ativamente a construção de regimes e sistemas e reforçou
a supervisão eficaz das empresas de capitais públicos e dos fundos autónomos. 6. Prosseguimento. Prosseguimento ordenado do planeamento e construção urbana. A promoção contínua da elaboração do Plano Diretor. Em abril de 2021 foi divulgado até ao final da consulta sobre o Plano Diretor da RAEM 2020-2040 e será feito o possível para que o mesmo seja publicado no final do ano e seja dado início aos trabalhos subsequentes. Reforço da gestão de solos. Até 15 de outubro foram declaradas as caducidades das concessões de vários terrenos que envolvem uma área superior a 718 mil metros quadrados e foram recuperados de acordo com a lei com sucesso 51 lotes que abrangem uma área total superior a 484 mil metros quadrados. Para aproveitamento dos terrenos recuperados estão a ser construídos ou planeados projetos de habitação pública e de instalações de lazer para os residentes, de serviços públicos e de arquivo, abrangendo uma área de cerca de 180 mil metros quadrados. Promoção da construção de obras públicas de grande dimensão. Demos início a importantes projetos de obras públicas relacionadas com o bem-estar dos residentes, nomeadamente a habitação pública da zona A dos novos aterros urbanos, a residência para idosos, a quarta ponte Macau-Taipa e a linha de Anqing do metro ligeiro. Foi concluído e publicado o resultado final da consulta pública sobre a linha leste do metro ligeiro e iniciada a concepção preliminar da sua construção. Aperfeiçoamento do transporte público. Promovemos a construção de redes pedonais, nomeadamente sistemas pedonais e de passagens e travessias superiores para peões. A travessia pedonal ao longo da Avenida de Guimarães na Taipa foi concluída e aberta ao público. A Ponte de Cais da Barra entrou em funcionamento e foram iniciadas as obras de construção do viaduto na Rotunda da Amizade. Entraram em funcionamento os autossilos do edifício Montac e do posto fronteiriço Qingmao, que disponibilizam no total 634 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e 487 para motociclos. Os novos contratos de autocarros entraram em vigor em janeiro de 2021 e os 100 táxis especiais começaram a operar em agosto passado. Implementação ordenada dos trabalhos no domínio da proteção ambiental. Concluímos a elaboração do Planeamento da Proteção Ambiental de Macau 2021-2025, assinamos o Acordo de Cooperação na área da proteção ambiental entre o interior da China e a RAEM com o Ministério da Ecologia e Ambiente. Foram criadas infraestruturas destinadas ao despejo de lamas marinhas no aterro para resíduos materiais de construção e deu-se continuidade às obras de expansão da central de incineração de resíduos sólidos. A partir de 2021 passou a ser proibida a importação de artigos em esferovite descartáveis para refeições. Criação de mais zonas de lazer para os residentes. A zona de lazer da Marginal da Estátua de Cunham, uma área total de 15 mil metros quadrados, foi aberta ao público no primeiro semestre do corrente ano. 7º, promoção gradual de ações na área da cultura, educação e formação de quadros qualificados. Aprofundamento da construção de uma base. Reforçamos a salvaguarda do património cultural e concluímos a classificação do terceiro grupo de bens imóveis de Macau. Realizamos com sucesso a Bienal Internacional de Arte de Macau 2021 e demos continuidade à expansão dos festivais plataforma, nomeadamente o Festival de Artes de Macau. 3 manifestações de Macau, uma delas a gastronomia macaense, foram incluídas na 5ª Lista Nacional de Manifestações representativas do património cultural intangível da China. Aperfeiçoamento das políticas de educação e juventude. Concluímos a produção legislativa do Estatuto dos Docentes das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior, publicámos a Política de Juventude de Macau 2021-2030 e o Planeamento a Médio e Longo Prazo do Ensino Não Superior 2021-2030 e implementámos o Sistema de Avaliação de Desempenho dos Alunos da Educação Regular do Regime Escolar Local. A otimização da distribuição dos recursos educativos. Os trabalhos de integração das diversas bolsas de estudo para o ensino superior estão basicamente concluídos e foi dada continuidade à atribuição de diversos apoios financeiros regulares de auxílio aos alunos oriundos de famílias com dificuldades económicas. A oferta de vagas escolares no ensino não superior encontra-se estabilizada e demos prioridade ao melhoramento do ambiente pedagógico das escolas localizadas em pódios de edifícios. A promoção do desenvolvimento de ensino superior é orientado para o mercado. As instituições de ensino superior públicas têm apostado no alargamento do recrutamento de estudantes e têm vindo a reduzir gradualmente a proporção do financiamento do governo. Temos incentivado o desenvolvimento da indústria, academia e investigação e foi constituída a empresa UMCERT
Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada, que oferece serviços de inspeção e ensaios destinados aos setores de construção e de engenharia locais. O laboratório conjunto estabelecido pela Universidade de Macau e uma empresa de Juai acolheu já o primeiro grupo de 12 projetos de industrialização. O Instituto de Investigação em Ciência e Tecnologia da Universidade de Macau, em Juai, tem desenvolvido projetos de indústria, academia e investigação relacionados nomeadamente com cidades inteligentes, materiais avançados, microeletrónica, medicina translacional e medicina chinesa. O Instituto Politécnico de Macau lançou o Sistema Auxiliar de Tradução Chinês-Português, Português-Chinês de Documentos Oficiais, o qual é já amplamente utilizado pelos serviços públicos e entidades comerciais. Reforço da educação do amor pela pátria e por Macau. A disciplina de História passou a ser considerada uma disciplina obrigatória e independente no ensino secundário e foram publicados manuais didáticos complementares sobre a Constituição e a Lei Básica. Destinados aos ensinos primário e secundário, promovemos amplamente a base de educação do amor pela pátria e por Macau e colaboramos na realização do concurso de discurso diplomático para instituições de ensino superior. Promoção do estabelecimento de um sistema de introdução de quadros qualificados. A política de introdução de quadros qualificados deve ser formulada com base em dados científicos, numa perspectiva estratégica e dando prioridade ao desenvolvimento das indústrias. Pelo que estamos a estudar o estabelecimento de um sistema de introdução de quadros qualificados compatível com o desenvolvimento social. Simultaneamente, têm sido conduzidas pesquisas sobre as necessidades de quadros qualificados nos diversos setores. O Governo está atualmente a desenvolver trabalhos relativos à consulta pública sobre o regime de introdução de quadros qualificados. Novos avanços na cooperação regional. A construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Anqing é uma importante decisão do Governo Central para apoiar o desenvolvimento diversificado da economia de Macau no contexto global da estratégia nacional e enriquecer a prática de um país de dois sistemas que vem imprimir um novo dinamismo, proporcionar um novo espaço e criar novas oportunidades para o desenvolvimento duradouro de Macau. Com a promulgação do Projeto Geral de Construção da referida zona aprofundada e a inauguração das organizações administrativas da Zona de Cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Anqing, nos dias 5 e 17 de setembro, respectivamente, a construção da referida zona entrou numa fase de implementação acelerada. No contexto do sistema da negociação, construção e administração conjuntas e partilha de resultados, Guangdong e Macau criaram a Comissão de Gestão e a Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada, tendo ambas as partes designado pessoal para trabalhar neste projeto. Foram deliberados e aprovados o regulamento sobre os trabalhos da Comissão de Gestão dessa zona, em fase de experimentação, e o regulamento sobre os trabalhos da Comissão Executiva da mesma zona, ainda em fase de experimentação, e os trabalhos relacionados com a construção desta zona estão a ser desenvolvidos e articulados com sucesso e de forma ordenada. O novo bairro de Macau é um projeto vocacionado para a população, multifacetado e de alta qualidade, em termos de habitação, educação, saúde, serviços comunitários e comércio. Este projeto poderá proporcionar cerca de 4.000 frações habitacionais para venda e mais de 200 destinadas ao arrendamento a quadros qualificados, bem como cerca de 60 unidades comerciais. As obras tiveram início no princípio de 2021 e estão a decorrer com sucesso. Promoção da construção das infraestruturas da Zona de Cooperação Aprofundada. A obra da linha de Anqing do metro ligeiro teve início em 18 de março. Estão em curso os trabalhos preliminares do projeto de construção da ponte de ligação entre a Universidade de Macau e o posto fronteiriço de Anqing, nomeadamente os de Conceição. As autoridades alfandegárias de Guangdong e Macau estão a estudar modelos de passagem fronteiriça mais eficientes e convenientes para a circulação dos veículos e foi implementado no posto fronteiriço de Anqing o sistema de passagem fronteiriça de forma one-stop para os veículos transfronteiriços. A cota de entrada e saída de veículos de matrícula única de Macau em Anqing aumentou para 10.000 e as condições de candidatura são menos exigentes. Coordenação e promoção da construção da Grande Baía com Macau, da Grande Baía e Guangdong com Macau. Impulsionámos de forma ordenada a participação de Macau na construção da Grande Baía de acordo com os trabalhos prioritários da construção da Grande Baía no ano 2021. Participámos nos trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural e Turístico, do 14º Plano Quinquenal e das linhas gerais do planeamento da rede de transportes tridimensional nacional. Aceleração da interligação das infraestruturas entre Guangdong e Macau.
Em 8 de setembro de 2021, entrou em funcionamento o novo acesso entre Guangdong e Macau, o posto fronteiriço de Qingmao, que adota o modelo de inspeção fronteiriça integral e tem uma capacidade diária máxima de 200 mil pessoas, o que contribui para reforçar uma circulação mais eficiente e conveniente de pessoas e de mercadorias entre Guangdong e Macau. Foi criada a Comissão de Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional para reforçar o planeamento geral e a coordenação dos trabalhos. Participámos proativamente na construção de uma faixa ou uma rota, maximizando as vantagens específicas de Macau. Aprofundámos e otimizámos a cooperação com províncias e municípios e irmãos do interior da China, em pleno aproveitamento das vantagens do princípio um país, dois sistemas. Em suma, os Objetivos Gerais da Ação do Governo para o ano 2021 e as políticas específicas das várias áreas de governação estão basicamente concretizados. Porém, estamos cientes das insuficiências na nossa ação governativa. Reconhecemos que algumas das medidas adotadas neste tempo atípico causaram um impacto negativo na efetiva implementação das políticas públicas, devido à insuficiente comunicação de antemão com os diversos setores sociais, havendo, portanto, espaço para reforço e melhoramento dos nossos trabalhos de prevenção e controle da epidemia. A este respeito, o Governo vai humildemente ouvir a sociedade, fazer um balanço das experiências e retirar ensinamentos, e no futuro vai aperfeiçoar o modelo e o estilo da sua governação, como também realizar estudos, auscultar amplamente as opiniões dos residentes e apresentar planos otimizados em prol da concretização do objetivo fundamental de governar com diligência para o povo. Segundo, o conjunto irá enfrentar em 2022 e a orientação geral da ação governativa da RAEM. Primeiro, o segundo plano quinquenal da RAEM e a visão do desenvolvimento até 2025. Na quarta sessão da 13ª Assembleia Popular Nacional foi deliberado e aprovado o 14º plano quinquenal de Desenvolvimento Económico e Social Nacional da RPC e as metas de longo prazo para 2035, o que marcou a entrada do país numa nova fase de desenvolvimento em direção à plena construção de um plano socialista, de um país socialista moderno e a abertura de uma nova jornada rumo às metas do segundo centenário da nação chinesa. O 14º Plano Quinquenal apresenta uma série de grandes iniciativas e planos de posicionamento de apoio a Macau para a consolidação e reforço das suas vantagens competitivas e para a sua melhor organização na situação global do desenvolvimento nacional. O próspero desenvolvimento nacional e as numerosas medidas de apoio proporcionam grandes oportunidades e benefícios ao desenvolvimento de Macau. De 2021 a 2025, a RAEM vai aprofundar a prática do princípio um país, dois sistemas, aproveitar as oportunidades resultantes da Estratégia de Desenvolvimento Nacional e alcançar um maior desenvolvimento. Na sequência de um extenso estudo, investigação e da auscultação de opiniões de diversas partes, de acordo com o 14º Plano Quinquenal do país, em articulação com o 1º Plano Quinquenal de Macau e ainda com base na realidade de Macau, o Governo elaborou o documento de consulta pública sobre o 2º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da RAEM 2021-2025, a qual já terminou, e o texto oficial será publicado no final de 2021. A finalidade que presidiu a elaboração do 2º Plano Quinquenal foi a de definir objetivos e medidas relevantes para o desenvolvimento socioeconómico da RAEM nos próximos 5 anos, que permitam delinear um plano geral para o desenvolvimento futuro, fornecer à sociedade uma clara direção de desenvolvimento, orientar Macau rumo a um desenvolvimento duradouro e sustentável e à sua melhor integração na situação global do desenvolvimento nacional e promover a implementação estável e duradoura do princípio um país, dois sistemas com características em Macau. O 2º Plano Quinquenal clarifica os objetivos e orientações gerais de desenvolvimento da RAEM para os próximos 5 anos. Até 2025, vamos concretizar o enriquecimento do Centro Mundial de Turismo e Lazer, a ampliação das funções da Plataforma de Serviços de Cooperação Empresarial entre a China e os países de língua portuguesa, a promoção constante da construção de base de intercâmbio e cooperação para a promoção da coexistência multicultural com predominância da cultura chinesa, o reforço da diversificação adequada da economia, a melhoria constante da qualidade de vida da população, a crescente prosperidade cultural, a elevação da qualidade da governação, o aperfeiçoamento constante do regime jurídico de defesa da segurança nacional e ao seu mecanismo de execução, o aprofundamento da integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional, a implementação bem-sucedida dos objetivos faseados da zona de cooperação aprofundada, o estabelecimento do modelo de integração de Macau e Anqing, o aumento do dinamismo, da atividade e da competitividade de Macau. Vamos também evitar todos os esforços para alcançar um desenvolvimento trabalhado, excelente, com características especial e lindo, e construir uma Macau moderna,
bela, feliz, segura e harmoniosa. Segundo, avaliação da conjuntura do desenvolvimento de Macau em 2022. Perspectiva-se que em 2022 a situação e a evolução internas e externas da epidemia venham a afetar a recuperação socioeconómica de Macau. Com a aceleração da investigação científica da vacina contra a Covid-19 e o aumento da taxa de vacinação da população mundial, está previsto um controle da epidemia, o que criará condições favoráveis para a normalização do fluxo de pessoas em alguns países e regiões e a retoma do desenvolvimento económico. Espera-se que a economia mundial mantenha o crescimento. Contudo, devemos continuar em alerta para um eventual ressurgimento da epidemia em alguns países e regiões, situação em que as medidas de controle de entrada e saída e as restrições à circulação de pessoas poderão vir a ser ajustadas. Prevemos que a conjuntura do desenvolvimento de Macau, que depende essencialmente da procura externa, possa vir a melhorar em 2022, apesar da sua gravidade e complexidade, o que implicará decisões prudentes e proativas. A pátria é o sustentáculo do desenvolvimento de Macau. Prevemos que em 2022, com o reforço das medidas de prevenção e controle epidémicos adotadas pelo país e os resultados alcançados em termos de desenvolvimento económico e social, a economia continua a recuperar de forma estável e com uma tendência constante de consolidação e de melhoria. No contexto da implementação nacional do 14º Plano Quinquenal, Macau irá integrar-se na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, participar ativamente na construção da Grande Baía, Guangdong com Macau de alta qualidade e enquanto ponto de intersecção, irá também potenciar as vantagens resultantes da dupla circulação e explorar mais oportunidades e um maior espaço de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o reforço da construção da zona de cooperação aprofundada irá proporcionar oportunidades mais favoráveis ao desenvolvimento de novas indústrias impulsionadoras da diversificação adequada da economia de Macau. Esperamos que em 2022, com o aumento das taxas de vacinação contra a Covid-19 e o reforço contínuo da prevenção da epidemia, haja um relaxamento ordenado das restrições de viagens, uma recuperação gradual da indústria do turismo e da economia em geral e ainda uma aceleração da formação e desenvolvimento das principais indústrias emergentes, prevendo-se igualmente a estabilização do emprego e a manutenção da estabilidade geral dos preços. No entanto, continuam a existir incertezas na recuperação económica, a qual depende principalmente da situação da prevenção e controle epidémicos em Macau e nos principais locais de origem dos turistas. Terceiro, orientação geral da ação governativa e principais missões para o ano de 2022. O Governo vai aproveitar plenamente as oportunidades geradas pelo desenvolvimento do país, reforçar as ações de prevenção e controle da epidemia, promover ativamente a recuperação e a estabilidade da economia, restabelecer de forma ordenada o emprego e a normalidade da vida cotidiana da população, promover plenamente o desenvolvimento em todas as vertentes e congregar os esforços de todos os setores para juntos trabalharmos na abertura de uma nova conjuntura de desenvolvimento. A orientação geral da ação governativa para o ano de 2022 é a de prevenir a epidemia, estabilizar a recuperação, manter o bem-estar da população, promover a diversificação, reforçar a cooperação e procurar o desenvolvimento. De acordo com esta orientação geral, as principais missões da ação governativa para o ano de 2022 são a implementação do 2º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconómico da RAEM 2021-2025 e do Projeto Geral da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Anqing e o cumprimento das 6 persistências e dos 6 avanços. Persistência na implementação plena e correta dos princípios, um país, 2 sistemas e Macau governado pelos seus agentes com alto grau de autonomia. Vamos promover a concretização e aperfeiçoamento do regime jurídico da defesa de segurança nacional em Macau e do seu mecanismo de execução, salvaguardar o poder pleno de governação do Governo Central sobre a RAEM, defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país e manter a estabilidade geral da sociedade de Macau. Persistência na aceleração da diversificação adequada da economia, na promoção da formação e desenvolvimento das indústrias emergentes. Vamos otimizar o ambiente empresarial e promover vigorosamente a formação e o desenvolvimento das indústrias-chave. Persistência no conceito de governação, ter por base as pessoas e na promoção da otimização das ações vocacionadas para a qualidade de vida da população. Vamos colocar em primeiro lugar a segurança e a saúde dos residentes e reforçar e melhorar continuamente o trabalho de prevenção da epidemia.
Vamos, igualmente, beneficiar o bem-estar da população, melhorar o emprego, responder proativamente às necessidades dos residentes e atenuar as dificuldades sentidas pelos grupos mais vulneráveis. Persistência na resolução dos problemas e na promoção do aprofundamento da reforma da administração pública. Vamos fomentar a prestação de serviços públicos mais eficientes e convenientes às pessoas e empresas. Persistência no posicionamento de um centro, uma plataforma e uma base para promover a construção de uma Macau moderna, bonita, feliz, segura e harmoniosa. Persistência na integração na conjuntura global do desenvolvimento do país e na promoção do aprofundamento da cooperação regional. Vamos empenhar-nos na promoção da construção da zona de cooperação aprofundada e participar proativamente na construção de uma faixa, uma rota e da Grande Baía. Terceiro capítulo, pontos relevantes da ação governativa para o ano 2022. Primeiro, reforço do sistema de prevenção e controle da epidemia e promoção da recuperação da economia. Vamos persistir na estratégia de prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno e promover efetivamente a normalização da prevenção da epidemia, com base na revisão cuidadosa e balanço da experiência e aprendizagem adquiridas. Vamos continuar a identificar as insuficiências e a corrigi-las, a trabalhar de forma minuciosa e séria na prevenção da epidemia e a aumentar a nossa capacidade de prevenção e controle da epidemia, mantendo-nos em alerta permanente. Aumento da taxa de vacinação dos residentes de Macau, procurando construir uma imunidade na comunidade. Apelamos aqui à população em geral para que cada um assuma as suas responsabilidades sociais, aderindo ativamente à vacina, no sentido de aumentar a taxa de vacinação e criar as condições necessárias para o reinício da circulação normal de pessoas entre Macau e o interior da China, Hong Kong e outras regiões. Fortalecimento e aperfeiçoamento constante do sistema de prevenção da epidemia. Vamos reforçar a reserva de materiais de prevenção da epidemia, designadamente máscaras, e investigar a introdução de novos medicamentos terapêuticos. Vamos melhorar os planos de prevenção e controle com precisão contra a epidemia, baseados em zonas e níveis e de testes de ácido nucleico à população, e vamos estudar a viabilidade de construção de instalações de grande dimensão para quarentena. Vamos continuar a reforçar a amostragem, desinfecção, inspeção e rastreio em 3 domínios, a saber, produtos alimentares da cadeia de frio, trabalhadores do setor e respectivo ambiente. Vamos aproveitar plenamente o mecanismo de alerta prévio no âmbito das doenças transmissíveis e, através das tecnologias de informação, vamos aumentar as capacidades de inspeção sanitária nos postos fronteiriços e de investigação epidemiológica comunitária, com vista a evitar ao máximo a propagação do vírus na comunidade. Vamos potenciar o papel do Centro de Coordenação de Contingência do novo tipo de coronavírus, reforçando a interconexão de informações sobre a saúde pública e coordenando as medidas de prevenção e controle e as medidas de controle sanitário aplicadas nos postos fronteiriços, através de um mecanismo de prevenção e controle conjunto a nível interregional. Vamos adotar medidas para aumentar o investimento, reduzir os impostos e taxas, apoiar as empresas e estabilizar o emprego, no sentido de promover uma recuperação económica estável, garantir o emprego e o bem-estar da população e manter o funcionamento normal da sociedade e a estabilidade das finanças e do sistema financeiro. Implementação proativa de políticas financeiras e expansão do investimento público. Está inicialmente previsto um orçamento de 18,32 mil milhões para o PIDA, destinado à promoção de vários projetos, nomeadamente de infraestruturas, habitação pública, instalações municipais e de outras obras públicas, aumentando assim a procura interna e revitalizando a economia. Promoção da recuperação da indústria do turismo integrado e impulsionamento da procura externa. Tendo em conta que a indústria do turismo integrado vai continuar a ser a curto e médio prazo o pilar e alicerce da economia de Macau, a recuperação gradual da indústria do turismo é atualmente o ponto-chave da revitalização económica global. Com a correta implementação de medidas de prevenção e controle da epidemia que garantam a estabilidade da situação, espera-se que a circulação de pessoas entre Macau e as áreas vizinhas, especialmente o interior da China e Hong Kong, seja retomada com a brevidade possível e que mais turistas sejam atraídos a visitar Macau. Assim, vamos imediato e proativamente iniciar ações de promoção do turismo de Macau, lançar produtos turísticos temáticos e orientados, realizar exposições turísticas na Grande Baía e nas principais cidades de origem dos turistas e estudar o lançamento de páginas temáticas dedicadas ao turismo de Macau nas principais plataformas de comércio eletrónico do interior da China, no sentido de apoiar a expansão da indústria do turismo e a captação de visitantes. E vão ser introduzidos novos elementos turísticos de natureza tecnológica no bairro da Rua dos Herbanários, com vista a atrair turistas e motivar o seu consumo naquela zona.
Reforço do apoio ao desenvolvimento sustentável das PME. As PME devem aproveitar as oportunidades resultantes da recuperação económica de Macau e do rápido desenvolvimento do país. Assim, com vista a apoiar com precisão as PME afetadas pela epidemia, o Governo vai implementar de forma efetiva políticas de apoio dirigidas a este setor e, de acordo com a situação, serão lançadas medidas de apoio e auxílio para fazerem face às dificuldades em termos de capital, custos operacionais, recursos humanos e escassez da procura. Por sua vez, todos os setores devem fortalecer a sua capacidade de recuperação para enfrentar a adversidade e ultrapassar as contrariedades, ajustar o seu modelo de exploração de negócio em função da conjuntura, tomar a iniciativa de reconversão de negócios, aumentar a competitividade e a resiliência e procurar um novo desenvolvimento. Aperfeiçoamento contínuo do ambiente de exploração de negócios. Será concluído o processo legislativo do Código Tributário e promovida a produção legislativa da Lei da Contratação Pública. Vai ser generalizado o uso da plataforma de pagamento eletrónico GovPay, vão-se expandir os serviços eletrónicos e otimizar-se as declarações eletrónicas do comércio externo e vai ser dada continuidade ao lançamento de serviços convenientes de registro e notariado. Vamos aumentar as funções da plataforma de informações do registro comercial, melhorar o serviço de pedido e levantamento online de certidões eletrónicas de registro e notariado, simplificar os procedimentos administrativos relativos aos registros predial e comercial e implementar gradualmente procedimentos sem papel. Vamos também otimizar o serviço one-stop para investidores, melhorar a interação entre as atividades de exposições e convenções e da atração de negócios, no sentido de aumentar a eficácia da captação de investimentos. Segundo, impulsionamento da formação e do desenvolvimento das indústrias e aceleração da diversificação adequada da economia. A epidemia causada pela Covid-19 provocou um severo impacto na economia de Macau e expôs plenamente a vulnerabilidade da estrutura económica singular de Macau. A promoção da diversificação adequada da economia é a única forma de Macau alcançar a prosperidade, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável a longo prazo. O presidente Xi Jinping, na cerimónia da celebração do 20º aniversário do retorno de Macau à pátria e da tomada de posse do 5º governo da RAEM, deixou claro que há que ter em conta a realidade de Macau e, com base na demonstração científica, escolher bem os projetos relevantes e o rumo a seguir no desenvolvimento da diversificação adequada da economia, no sentido de centralizar diversos recursos, tais como políticos, humanos e financeiros, entre outros, para ultrapassar as dificuldades. As principais prioridades da RAEM são o fomento da diversificação adequada da economia e a construção de uma estrutura industrial adaptada à realidade local e promotora da diversificação adequada da economia e do desenvolvimento sustentável de Macau. As orientações básicas para a promoção da diversificação adequada da economia de Macau são as seguintes: aproveitar plenamente as nossas vantagens únicas, concretizar o nosso posicionamento como um centro, uma plataforma, uma base, consolidar e aperfeiçoar as indústrias tradicionais dominantes e, simultaneamente, formar e desenvolver proativamente indústrias adequadas ao desenvolvimento e construir uma estrutura de indústria diversificada e sustentável. Por um lado, vamos promover, através do enriquecimento do Centro Mundial de Turismo e de Lazer, o desenvolvimento qualitativo da indústria de turismo e lazer integrado, que abrange elementos como a gastronomia, o gozo de férias, o turismo, as compras, o entretenimento, a cultura e a criatividade, os cuidados de saúde e o desporto. Por outro lado, vamos intensificar os nossos esforços para desenvolver a indústria da grande saúde, com base na investigação, no desenvolvimento e produção de medicamentos tradicionais chineses e as indústrias financeiras modernas, de tecnologia de ponta, de convenções, exposições e comércio, cultura e desporto, de acordo com a Estratégia de Desenvolvimento Nacional e em articulação com as oportunidades resultantes do desenvolvimento da Grande Baía e da Zona de Cooperação Aprofundada, e com vista a criar novas oportunidades de crescimento económico e a acelerar o desenvolvimento das indústrias-chave emergentes. Promoção do desenvolvimento ordenado e saudável da indústria do jogo, de acordo com a lei. Vamos aperfeiçoar os diplomas legais relacionados com o setor do jogo e os procedimentos e processos de fiscalização de jogos. Vamos promover adequadamente os trabalhos no âmbito do direito de exploração de jogos, tendo em conta o enriquecimento do Centro Mundial de Turismo e Lazer de Macau, o desenvolvimento estável da indústria do jogo, a garantia do emprego dos residentes e a respectiva ascensão profissional. Vão ser explorados proativamente elementos competitivos para além do jogo, e continuar-se-á a exortar as concessionárias e subconcessionárias dos jogos de fortuna a ousar a assumir devidamente as suas responsabilidades sociais. Aprofundamento da integração
intersetorial do Turismo Mais e promoção da recuperação da indústria turística. Vamos fortalecer a integração da indústria do turismo e as indústrias com esta relacionadas, tais como convenções e exposições, desporto, comércio eletrónico e cultura e criatividade. Vamos promover a integração da indústria da grande saúde com o turismo e colaborar na inovação de produtos turísticos, no sentido de promover o desenvolvimento qualitativo da indústria do turismo. Vamos consolidar e maximizar as nossas vantagens e recursos turísticos, nomeadamente a inscrição do Centro Histórico de Macau na lista do Património Mundial e o título de cidade criativa em gastronomia. E vamos continuar a utilizar as tecnologias de informação, como sejam os megadados e a inteligencialização na divulgação direcionada e precisa de informações promotoras do turismo de Macau. Formação e desenvolvimento da indústria da grande saúde baseada na investigação e produção de medicamentos tradicionais. Vão ser enviados esforços no sentido do reconhecimento e comercialização de uma maior gama de medicamentos tradicionais chineses em Macau e vai-se apoiar a sua entrada gradual no mercado interior da China. Vamos aproveitar o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau para agregar indústrias no sentido de acelerar o desenvolvimento, transformação e produção dos resultados científicos e tecnológicos da medicina tradicional chinesa em Macau e Anqing e promover o estabelecimento em Macau de empresas farmacêuticas de renome. Vai ser impulsionada a internacionalização da medicina tradicional chinesa através de um modelo de introdução de medicamentos através de tratamento médico e com suporte na Base Nacional de Exportação de Serviços de Medicina Tradicional Chinesa. Vai ser dado apoio à investigação científica de ponta na área da grande saúde e à transformação dos resultados científicos e tecnológicos. Vamos melhorar proativamente o hardware e o software adequados ao desenvolvimento da indústria da grande saúde e aproveitar a construção do complexo de cuidados de saúde das ilhas para introduzir projetos de medicina de alta tecnologia para promover o desenvolvimento da indústria da grande saúde. Promoção pragmática do desenvolvimento do setor financeiro moderno. Vamos acelerar proativamente o desenvolvimento do mercado de obrigações, da gestão financeira e das atividades de locação financeira, promover a construção do centro de liquidação transfronteiriça em renminbi e fortalecer as atividades financeiras verdes. Vamos reforçar as infraestruturas financeiras e aperfeiçoar os diplomas e orientações legais em matéria financeira. Vamos rever o regime jurídico do sistema financeiro, cancelar o sistema de apreciação e aprovação da emissão de obrigações vigente e introduzir tipos de licenças de bancos de investimento. Aceleramento do desenvolvimento da indústria científica e tecnológica. Vamos dar início aos trabalhos de planeamento temático para a indústria da ciência e tecnologia, com vista a delinear o Plano Geral de Desenvolvimento Sustentável desta indústria para o futuro. O Conselho de Ciência e Tecnologia vai ser reestruturado e o respectivo mecanismo de cooperação interdepartamental vai ser otimizado. Vamos aperfeiçoar o regime, o mecanismo e as políticas no âmbito da transformação dos resultados científicos e tecnológicos e do desenvolvimento da indústria da ciência e tecnologia, promover a captação de empresas e talentos desta área para se estabelecerem em Macau com os seus resultados, e incentivar a inovação científica e tecnológica e a transformação dos resultados da investigação científica. Vamos maximizar o papel das instituições de ensino superior, dos laboratórios estatais de referência de Macau e dos recursos de investigação científica, com vista a fomentar a integração entre a indústria, as instituições universitárias e as equipas de investigação e construir uma estrutura de indústria de ciência e tecnologia orientada pelo Governo, a qual será composta por empresas e caracterizada por uma estreita cooperação entre a indústria, as instituições universitárias e as equipas de investigação. Vamos melhorar continuamente as medidas de apoio à transformação dos resultados científicos e tecnológicos e procurar aceder a mais recursos do país em matéria de inovação científica e tecnológica, no sentido de elevar a capacidade de inovação. Vamos promover também o desenvolvimento da economia digital, realizar um estudo preliminar sobre medidas de apoio às PME na aplicação de tecnologias e apoiar a reconversão e digitalização das PME tradicionais. Promoção da especialização e da mercantilização da indústria das convenções e exposições. Vamos reforçar as ações de incentivo à especialização da indústria e à participação das empresas nas convenções e exposições. Vai ser construída uma plataforma de cooperação intersetorial para este setor, com vista a dinamizar a interação industrial. No 10º aniversário da realização da Expo Internacional de Turismo e Indústria de Macau, vamos solicitar à Organização Internacional de Convenções e Exposições a certificação de Macau nesta área. Vamos apoiar esta indústria em todas as vertentes e continuar a implementar, rever e otimizar o respectivo regime de concessão de subsídios. Vamos explorar a realização de convenções e exposições online para aumentar a eficácia
da participação e reforçar o papel das convenções para atrair investimentos. Impulso ao crescimento da indústria cultural e desportiva. Vai ser elaborado o plano de desenvolvimento de acordo com o quadro da política de desenvolvimento das indústrias culturais de Macau. Vamos continuar a promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica e televisiva e fornecer melhores serviços de apoio pós-produção cinematográfica e televisiva. Vamos continuar a realizar uma série de eventos desportivos de grande escala, como o Grande Prémio, e a reforçar a ligação e intercâmbio das atividades desportivas de grande escala e as indústrias culturais e criativas, procurando aumentar os benefícios económicos e sociais destes eventos desportivos. Vamos desenvolver com Guangdong e Hong Kong trabalhos preparatórios dos 15º Jogos Nacionais, maximizando o efeito deste evento nacional na indústria desportiva. No plano de apoio ao turismo, foi incluída a concessão de apoios a projetos de turismo desportivo destinados a atrair a assistência, participando em grupos de exterior em competições e visitas turísticas, no sentido de promover este modelo para o desenvolvimento do turismo desportivo de Macau. Prestação de apoio às PME na sua reconversão e modernização. Vamos continuar a apoiar financeiramente as PME e a otimizar os processos de candidatura, apreciação e aprovação aos planos de apoio a este setor. Vamos auxiliar as PME a elevar a sua qualidade em termos de gestão, de operação e de tecnologia e no aproveitamento eficiente das plataformas dos novos meios de comunicação. Vai ser lançada uma série de medidas de promoção do desenvolvimento económico dos bairros comunitários, de incentivo ao respectivo ciclo de consumo e de encaminhamento de turistas para esses bairros. Promoção da reconversão e diversificação industrial. De acordo com a situação real, vamos tirar pleno proveito das vantagens únicas de Macau e promover uma reconversão das indústrias orientada para o desenvolvimento da produção de artigos ou projetos de elevado valor acrescentado, com baixa densidade laboral. Vamos impulsionar a expansão do comércio de diamantes em bruto e enriquecer gradualmente a cadeia industrial ligada às atividades de joalharia em Macau. Vamos melhorar continuamente o registro de marcas no âmbito da propriedade industrial. Vamos continuar a manter negociações com o Ministério do Comércio do país para a implementação de medidas relativas ao imposto aduaneiro zero no âmbito do CEPA. Vamos apoiar a reconversão e a inovação das indústrias locais, a ampliação do seu espaço de desenvolvimento através da cooperação regional e a entrada e expansão dos produtos fabricados em Macau com marca de Macau e concebida em Macau no mercado do interior da China. Terceiro, negociação, construção e administração conjuntas, com partilha de resultados e promoção pragmática de construção de Nanjing. A zona de cooperação aprofundada constitui uma grande oportunidade para o desenvolvimento de Macau. A construção desta zona proporciona a Macau novas oportunidades de participação no desenvolvimento da Grande Baía e de integração no desenvolvimento nacional. Criou uma nova plataforma para a promoção de desenvolvimento adequado e diversificado da economia de Macau, proporcionou um novo espaço propício à vida cotidiana e profissional dos residentes de Macau e abriu novas alternativas de desenvolvimento sustentável de Macau. Os diversos setores sociais de Macau devem tirar pleno proveito das novas oportunidades e empenhar-se na cooperação com Guangdong para a construção conjunta de Nanjing em prol de um novo desenvolvimento de Macau. Devemos ter sempre em mente as orientações do presidente Xi Jinping, designadamente as suas palavras. A construção da nova zona de Nanjing tem por objetivo, nos seus primórdios, de criar condições para o desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau. Focados na linha principal, nos posicionamentos estratégicos e nas principais funções, vamos implementar progressivamente as políticas e medidas de reforma e abertura, impulsionar de forma pragmática a construção da zona de cooperação e concretizar os objetivos definidos para as diversas fases. Vamos continuar a zelar pela defesa de um país, aproveitando plenamente as vantagens do segundo sistema e promovendo empenhadamente a construção de um sistema de desenvolvimento, de integração Nanjing-Macau e de um novo sistema de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha dos frutos. Sob a direção do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong com Macau e em colaboração com a parte de Guangdong, vamos aperfeiçoar o mecanismo operacional do órgão de gestão e do órgão executivo da Zona de Cooperação Aprofundada, no sentido de elevar a eficiência das decisões. Vamos continuar a envidar esforços para a elaboração do plano de execução do Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada e a manter conversações com os Ministérios e Comissões do Estado sobre as políticas e medidas relativas à Zona de Cooperação Aprofundada, a fim de acelerar o estudo sobre a elaboração das grandes políticas complementares respeitantes ao relaxamento das medidas especiais de acesso ao mercado, às listas das primeiras delegações e das indústrias prioritárias, às opiniões sobre as medidas financeiras de apoio à construção da Zona de Cooperação Aprofundada e à supervisão aduaneira baseada na gestão hierarquizada. Vamos, juntamente com a parte do Guangdong, proceder à revisão do Plano Geral de Desenvolvimento de Nanjing, tendo em consideração as novas necessidades de desenvolvimento desta zona. Será igualmente estudada a elaboração de diploma aplicável à concessão de terrenos na Zona de Cooperação Aprofundada.
empenho no desenvolvimento de novas indústrias que promovam a diversificação adequada da economia de Macau, através do fomento da indústria de investigação e desenvolvimento científico e tecnológico, da indústria manufatureira de alto nível, das indústrias de marca de Macau, nomeadamente da medicina tradicional chinesa, das indústrias culturais e da indústria cultural e turística, convenções, exposições e comércio e da indústria financeira moderna na zona de cooperação aprofundada, vamos acelerar o desenvolvimento de grandes projetos industriais e de grandes plataformas de inovação tecnológica e científica. E vamos desenvolver com empenho novas tecnologias, novas indústrias, novas formas de negócio e novos modelos. Deste modo, com base no estudo e melhoramento das políticas industriais implementadas em Anqing, vamos empenhar-nos em definir com rapidez uma série de políticas de apoio às indústrias em conformidade com os objetivos de desenvolvimento e com a dotação de recursos da zona de cooperação aprofundada. Paralelamente, vai ser estudada a elaboração da lista de indústrias prioritárias da zona de cooperação aprofundada. Vão ser lançadas políticas e incentivos para atrair mais projetos de alta qualidade e mais empresas de excelência locais e estrangeiras, a fim de estabelecer negócio em Anqing, impulsionando o desenvolvimento das indústrias-chave. Existem atualmente empresas das áreas de tecnologia de ponta e financeira que já realizaram investimentos ou estão a planear estabelecer negócios em Anqing. Promoção do desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, em articulação com projetos de autoconstrução da zona de cooperação aprofundada e em coordenação com a implementação da lei da atividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registro de medicamentos tradicionais chineses, vai ser promovida a elaboração do plano específico de comercialização dos medicamentos, alimentos e suplementos alimentares da medicina tradicional chinesa produzidos na zona de cooperação aprofundada, de modo a que, após a sua aprovação e registro em Macau, possam entrar no mercado da Grande Baía com os símbolos de fabricado sob a supervisão de Macau, feito sob a supervisão de Macau ou concebido em Macau. Serão aproveitadas adequadamente as funções e vantagens da plataforma do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong, Macau e em Anqing, a fim de reforçar a cooperação e desenvolvimento integrado entre os dois lados na área da indústria da medicina tradicional chinesa. Será constituída uma plataforma de inovação, investigação, desenvolvimento e industrialização dos resultados de investigação científica nesta área, com direitos de propriedade intelectual independentes e características chinesas. Vai ser impulsionado o desenvolvimento da indústria da saúde, vocacionada para a investigação, desenvolvimento e produção de medicamentos tradicionais chineses, fomentando a implementação de alguns projetos pilotos na área da saúde, relacionados com a preservação da saúde e divulgação da cultura da medicina tradicional chinesa e o turismo de saúde. Promoção da indústria financeira moderna em articulação com a construção de um sistema de cercas eletrónicas e sem prejuízo da segurança financeira e da gestão cambial do país. Vamos estimular progressivamente a abertura da conta de capital pelas empresas estabelecidas na zona de cooperação aprofundada, em conformidade com o princípio da prestação de serviço à economia real e de garantia de risco controlável. Vamos procurar solicitar ao Governo Central a adoção de políticas de apoio ao desenvolvimento de atividades financeiras modernas na zona de cooperação, destacando a promoção de facilidades de investimento e financiamento e de atividades cambiais transfronteiriças entre Macau e a zona de cooperação, por forma a atrair empresas de alto valor acrescentado. Vai ser incentivada a participação do setor financeiro na construção da zona de cooperação aprofundada e promovida a implementação de um modelo de operação e desenvolvimento de fundos de capital privado, clarificando o critério de avaliação de funcionamento dos mesmos e incentivando-os a contribuírem para o desenvolvimento das indústrias-chave naquela zona. Promoção da cooperação do turismo e dos setores relacionados entre Macau e Anqing. Vamos incentivar os operadores turísticos a desenvolver e impulsionar o turismo das ilhas, o turismo relacionado com a preservação da saúde na medicina tradicional chinesa e outros itinerários turísticos característicos. Vamos apoiar o desenvolvimento interativo dos eventos turísticos, culturais e desportivos e vamos lançar planos de incentivo que vão incluir como destinatários do plano de apoio ao turismo os grupos que se desloquem a Anqing para a realização de conferências e turismo de incentivo e para a participação em eventos desportivos. Implementação de garantias no âmbito da política fiscal. Vamos empenhar-nos na realização de negociações com os departamentos da área fiscal do interior da China, procurando que o ambiente fiscal na zona de cooperação aprofundada seja tendencialmente semelhante ao de Macau. Vamos reforçar a cooperação com os serviços de estatística do interior da China, no sentido de desenvolvermos um estudo preliminar sobre os métodos e critérios estatísticos respeitantes aos principais indicadores estatísticos socioeconómicos da zona de cooperação aprofundada. Participação ativa na construção do ordenamento jurídico na zona de cooperação. Vamos envidar esforços na realização dos seguintes trabalhos na área jurídica. Estudo e promoção conjunta com Guangdong para a definição das normas aplicáveis na zona de cooperação aprofundada e para a criação de garantias institucionais adequadas ao desenvolvimento a longo prazo daquela zona.
reforço do intercâmbio e da cooperação entre Guangdong e Macau na área jurídica e judiciária, bem como aperfeiçoamento de mecanismos diversificados para a resolução de conflitos, tendo em vista a oferta de serviços jurídicos de alta eficácia e conveniência na construção da zona e a criação de um ambiente de negócio estável, imparcial e transparente, assente no princípio do primado da lei e na internacionalização. Construção de um mecanismo de captação de negócios e investimentos internacionais. Em colaboração com as entidades competentes de Guangdong, vamos envidar esforços na divulgação das grandes políticas na zona de cooperação aprofundada. Vamos iniciar ordenadamente os trabalhos de captação de investimentos internacionais para aquela zona. Com base nas atividades setoriais, no desenvolvimento empresarial, entre outros, serão promovidos de forma direcionada a empresas de renome dos países lusófonos, as vantagens de Macau, da zona de cooperação e da Grande Baía, em termos de investimento, no sentido de atrair mais investidores e empreendedores a desenvolverem negócios na zona de cooperação aprofundada. Vamos proceder à elaboração e divulgação da lista de procura de quadros qualificados no que concerne a quadros de alto nível e que são urgentemente necessários, definindo políticas e medidas destinadas à atração e congregação de quadros qualificados internacionais de elevado nível. Construção de um novo lar propício à vida cotidiana e profissional dos residentes de Macau. Na zona de cooperação aprofundada, vão ser progressivamente promovidas a articulação transfronteiriça dos serviços públicos e do sistema de segurança social, a introdução de mais recursos sociais de alta qualidade, nomeadamente na área da educação e serviços médicos, assim como a extensão progressiva de serviços educativos médicos e de apoio a idosos de Macau em Anqing. Vamos proporcionar um espaço vivencial mais amplo e de alta qualidade e uma vida cotidiana mais agradável aos residentes de Macau e criar um ambiente propício para viver e trabalhar tendencialmente semelhante ao que existe em Macau. Vamos oferecer mais oportunidades de aprendizagem, de emprego, de inovação e de empreendedorismo aos residentes de Macau, especialmente à geração mais jovem, e criar um palco mais amplo para o seu desenvolvimento, com vista a reforçar o sentimento de realização dos residentes de Macau. Vamos acelerar a implementação de uma série de políticas e medidas atrativas relacionadas com a vida da população. Será promovida a construção do novo bairro de Macau com a execução ordenada das obras da estrutura principal e das obras complementares. Vamos promover a construção de instalações educativas, postos de saúde, centros de serviços familiares e comunitários e centros de serviços para idosos, estando prevista a sua conclusão até agosto de 2023. Vai ser acelerada a construção das diversas instalações de serviços públicos, designadamente o Hospital de Anqing, do primeiro hospital anexo à Universidade de Medicina de Guangzhou e o Centro de Serviços Integrados Culturais. Vai ser impulsionada a conclusão e vistoria das obras da Escola Primária de Zixi e do Jardim de Infância de Ziqi, garantindo a sua entrada em funcionamento na data prevista. Vai ser acelerado o estudo e implementação de medidas inovadoras, designadamente a transmissão encriptada e direta de canais televisivos do exterior através da rede de TV por cabo e ainda o relaxamento das medidas de contratação de empregados domésticos de nacionalidade estrangeira. Força de interligação e interconexão entre infraestruturas. Será promovida a construção da linha do metro ligeiro de Macau, que vai ligar a estação do posto fronteiriço da Flor de Lótus de Macau ao posto fronteiriço de Anqing, dando-se início às obras das estações, do túnel e dos viadutos elevados. Em articulação com o andamento da segunda fase do posto fronteiriço de Anqing, em 2022, vai ser promovida a construção da estrutura principal da ponte de ligação entre o posto fronteiriço de Anqing e a Universidade de Macau. Vai ser acelerada a construção da segunda fase da obra do posto fronteiriço de Anqing, estando prevista a sua conclusão até ao final de 2022. Vão ser aceleradas as obras de construção do túnel de Qiziman, da linha de extensão do metro ligeiro de Macau, do túnel da montanha da Hangqin e da ligação entre a Universidade de Macau e o posto fronteiriço de Anqing. Sem prejuízo da garantia da segurança geral do posto fronteiriço de Anqing, vai ser promovida a facilitação da passagem fronteiriça de pessoas, veículos e mercadorias. Em estreita cooperação com Guangdong, vamos promover a construção da segunda fase da obra do posto fronteiriço de Anqing e a implementação da inspeção fronteiriça integral de grande dimensão, um novo modelo de passagem destinado a veículos. Vai ser elaborado o projeto de trabalho respeitante à liberalização total para os veículos motorizados de Macau entrarem e saírem com facilidade na zona de cooperação aprofundada. Quarto, aperfeiçoamento das ações em prol do bem-estar da população e elevação da qualidade dos serviços relacionados com a vida da população. Prorrogação das medidas em prol do bem-estar da população implementadas em 2021. O impacto da epidemia provocou uma grande pressão no emprego e no cotidiano da população de Macau. Assim, o Governo, firme no princípio da não redução das despesas com os benefícios em prol do bem-estar da população, vai continuar a implementar as medidas de benefícios fiscais implementadas no ano anterior e vai prolongar a aplicação das demais medidas relativas designadamente à educação, aos cuidados de saúde, à segurança social e à comparticipação pecuniária. Tendo em consideração a nova conjuntura, vão ser lançadas outras novas medidas em prol do bem-estar da população. O aperfeiçoamento das ações em prol do bem-estar da população é a prioridade da nossa ação governativa. Vamos envidar esforços para resolver os problemas que mais preocupam os cidadãos, designadamente os da habitação, cuidados de saúde, segurança social, emprego e educação,
proporcionando condições mais benéficas para a vida e o desenvolvimento dos cidadãos, aumentando assim os sentimentos de realização e de felicidade dos residentes. A política habitacional tem relação com toda a população, garantir habitação para todos os que dela necessitem, proporcionando condições básicas de habitação, é a base da política habitacional do atual governo. Nos últimos anos, o mercado habitacional esteve basicamente equilibrado em termos de oferta e procura, todavia, subsiste ainda a questão do desequilíbrio estrutural. Para satisfazer de forma mais eficaz as necessidades habitacionais dos cidadãos com diferentes capacidades económicas, o Governo vai continuar a implementar a política de 5 classes de habitação, tendo em vista apoiar os cidadãos na resolução dos seus problemas habitacionais em função das suas capacidades económicas e das suas reais necessidades. Em 2022, as prioridades destas políticas são as seguintes. Primeiro, concluir a construção da habitação social de Tamanhini Barbosa, iniciar as obras da superestrutura da habitação social da Avenida Venceslau de Moraes, na Areia Preta, e iniciar progressivamente a construção de 4.000 frações sociais na Zona A. Concluir a atribuição da habitação social aos agregados familiares habilitados no concurso de 2017 e iniciar os trabalhos de apreciação das candidaturas de natureza permanente à habitação social e a subsequente atribuição das habitações e continuar a isentar os arrendatários de habitação social do pagamento das rendas anuais. Segundo, desenvolver plenamente as obras da superestrutura da habitação económica nos lotes B4, B9 e B10 da Zona A dos Novos Aterros e construir os edifícios de habitação económica nos lotes A1, A2, A3, A4 e A12. Reativar a elaboração do projeto de habitação pública da Avenida Wailong, em articulação com o desenvolvimento da política de 5 classes de habitação e em função dos resultados do concurso e da procura de habitação económica, continuar a apreciação das candidaturas da habitação económica de 2019 e elaborar a lista definitiva de ordenação das candidaturas de 2021. Terceiro, promover o plano de habitação para a classe intermédia, que visa proporcionar mais uma opção de aquisição de habitação própria aos residentes que tenham rendimentos superiores ao limite máximo estipulado para a candidatura à habitação económica, mas não possuam capacidade financeira para a aquisição de habitação no mercado privado ou que estejam posicionados no fim da respectiva lista de espera. Para esse efeito, vamos acelerar a respectiva produção legislativa e organizar a construção faseada deste tipo de habitação. Quarto, realizar a obra da estrutura principal da residência para idosos, iniciar os projetos de remodelação e concessão das instalações de serviços sociais e aquisição de equipamentos, estudar o regime de gestão da residência para idosos e elaborar o respectivo regulamento administrativo, estando prevista a conclusão da obra de construção da residência para idosos até ao final de 2023. Quinto, iniciar os trabalhos de planeamento de terrenos destinados à habitação privada, consoante a situação atual das zonas e as necessidades concretas do desenvolvimento social e proceder à escolha dos terrenos adequados para a realização dos respectivos concursos. Promoção ordenada dos trabalhos relativos à renovação urbana. Será acelerado o processo legislativo do regime jurídico da renovação urbana de Macau e promovida a construção de habitação para alojamento temporário no lote P dos Novos Aterros da Areia Preta, destinada aos residentes abrangidos pelo projeto de renovação urbana durante o período de reconstrução de edifícios, assim, com antecedência, a implementação de trabalhos complementares, garantindo assim com antecedência a implementação de trabalhos complementares relativos à renovação urbana. Aperfeiçoamento do sistema de saúde, com vista a resolver o problema de difícil acesso à assistência médica e para responder à procura de serviços médicos por parte dos cidadãos, vamos aumentar a prestação destes serviços dos cuidados de saúde diferenciados e melhorar constantemente o nível destes serviços. Vai ser inaugurado o Centro de Saúde de Secpaivan e concluída em 2022 a construção do Hospital Geral das Ilhas, do edifício de apoio logístico, do edifício de administração e multisserviços e do edifício residencial para trabalhadores do Complexo de Cuidado de Saúde das Ilhas. E vamos definir com a maior brevidade possível o posicionamento e o mecanismo operacional deste complexo, introduzir um novo modelo de gestão e uma equipa de gestão de excelência para melhorar o nível dos cuidados de saúde. Orientados pela construção de parques desportivos para os cidadãos, no âmbito do aproveitamento do terreno do antigo canídromo, vamos acompanhar o planeamento de terrenos destinados à construção de instalações desportivas, no sentido de proporcionar mais espaços recreativos e desportivos à população. E vai ser dado início ao plano de construção de instalações desportivas na Zona A dos Novos Aterros Urbanos. Reforço dos serviços sociais. Tendo em atenção o envelhecimento demográfico, vamos satisfazer com empenho as necessidades dos idosos. Vai ser criado um centro de serviços de apoio aos cuidadores e implementado o projeto piloto de acolhimento temporário diurno nos atuais centros de cuidados de enfermagem diurnos. Vamos reforçar a satisfação das necessidades básicas de vida das camadas sociais vulneráveis e realizar 2 avaliações do risco social de acordo com o mecanismo de ajustamento estabelecido. Vamos promover planeamento da criação de um centro de serviços integrados para pessoas com deficiência, assim como
a revisão do projeto piloto do subsídio para cuidadores e ainda a definição do rumo de desenvolvimento desta política. Vamos promover o desenvolvimento dos assuntos relativos às mulheres e às crianças, aperfeiçoar e promover a implementação das políticas de apoio à família, tendo em vista o reforço da harmonia das relações familiares, promover ações de educação de vida familiar e elaborar o projeto de desenvolvimento dos serviços de creches para a próxima fase. Aperfeiçoamento da segurança social. Vamos implementar um mecanismo de ajustamento regulado ao montante das prestações do regime de segurança social e tendo em consideração a política prevista nas linhas de ação governativa, de que a soma do valor da pensão para idosos e do valor do subsídio para idosos não pode ser inferior ao valor do risco social, vai ser oportunamente revisto o montante da pensão para idosos e as demais prestações. Vamos continuar a estimular a participação de todos os setores sociais no regime de previdência central não obrigatória, aperfeiçoando o regime de segurança social de 2 níveis. Garantia do emprego e proteção dos direitos e interesses laborais. Vai ser mantido o equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de trabalho e promovida a autoconjugação da oferta e da procura entre os empregadores e os trabalhadores. Vai ser dada continuidade à organização de cursos diversificados de formação e ao desenvolvimento de diversas modalidades de testes técnicas profissionais. E vamos estimular as empresas a promoverem a participação dos seus trabalhadores na formação remunerada em serviço. Em 2022, de modo a proporcionar mais postos de trabalho aos residentes, o Governo vai aumentar o investimento na construção de infraestruturas públicas, materializando assim o objetivo de criação de emprego em vez de subsídios. Será reforçada a proteção dos direitos e interesses laborais e aperfeiçoada a legislação do âmbito laboral, acompanhando continuadamente os trabalhos concernentes à revisão da proposta de Lei de Segurança e Saúde Ocupacional na Construção Civil. Vai ser promovido o processo legislativo da lei sindical, após a conclusão da respectiva consulta pública e com base nas opiniões recolhidas dos diversos setores sociais. Vamos continuar a combater o trabalho ilegal, a aperfeiçoar o controle dos trabalhadores não residentes e a realizar ajustamentos dinâmicos ao número de trabalhadores não residentes. Vão ser intensificadas as ações de divulgação, de sensibilização e de fiscalização da segurança e saúde ocupacional. Esperamos que todos os residentes evoluam com o tempo e enfrentem os desafios de forma pragmática e continuem a elevar a sua competitividade. Reforço da proteção dos direitos e interesses dos consumidores. Vai ser promovida, junto dos comerciantes e dos consumidores e através de meios diversificados, a divulgação da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor, procedendo-se à regulamentação das lojas certificadas e à otimização da iniciativa das lojas certificadas online. Em articulação com a entrada em vigor do regime de gestão dos mercados públicos, vão ser implementados os trabalhos conducentes ao aperfeiçoamento da gestão, da ordem de exploração e da higiene ambiental, no sentido de reforçar a inspeção e o controle dos mercados. Garantia da segurança alimentar, vão ser continuamente implementados os trabalhos relativos à segurança alimentar e promovida a aplicação do regulamento administrativo do regime de registro de estabelecimentos de atividades de takeaway. Quinto, defesa da segurança do Estado e fortalecimento da segurança interna. A segurança nacional é a premissa e a garantia do bem-estar da população e do desenvolvimento e prosperidade de Macau a longo prazo. A defesa efetiva da segurança nacional é de interesse fundamental para a população de Macau e é também uma responsabilidade e obrigação de cada um de nós. Macau, orientada pelo conceito geral da segurança nacional, persistirá no cumprimento do dever constitucional da defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do país, na consolidação da excelente conjuntura de Macau governada por patriotas e no aperfeiçoamento da legislação que visa garantir a implementação do princípio Macau governada por patriotas. Aperfeiçoamento dos diplomas complementares relativos à defesa da segurança do Estado. Será promovida a conclusão da revisão da lei relativa à defesa da segurança do Estado e da produção legislativa do regime jurídico da interseção e proteção de comunicações. Será concluída a proposta de lei que visa o aperfeiçoamento do regime jurídico de antiterrorismo e promovida a produção legislativa do regime do segredo. Reforço da execução da lei relativa à segurança do Estado. Vamos otimizar o funcionamento de unidades especializadas, aperfeiçoar continuamente a gestão interna e o mecanismo executivo do órgão responsável pela execução da lei relativa à segurança do Estado e da unidade antiterrorismo e reforçar a prevenção e tratamento de emergência e também o apoio coordenado e interdepartamental. Vamos intensificar a comunicação e cooperação com o interior da China, em particular com as cidades da Grande Baía, na prevenção e repressão dos atos contra a segurança do Estado, no reforço da prevenção da intervenção e infiltração de forças externas, no combate eficaz aos crimes de terrorismo e na prevenção e mitigação dos diferentes tipos de riscos de segurança. Reforço e ampliação das ações de divulgação e sensibilização sobre a segurança nacional.
Com vista a elevar a eficácia de divulgação jurídica, vão ser adotados meios inovadores para a divulgação da Constituição e da Lei Básica. Vamos aprofundar a cooperação interdepartamental no sentido de intensificar de forma contínua e inovadora as ações de divulgação e de sensibilização sobre a segurança nacional, bem como consolidar a base social do amor pela pátria e por Macau e reforçar o melhoramento contínuo da consciência dos residentes sobre a segurança nacional. Garantir a segurança é o alicerce e a última linha de defesa do desenvolvimento de qualquer cidade. O Governo vai reforçar a construção do sistema de defesa da segurança interna, que visa elevar o nível de proteção e salvaguardar a segurança da vida e dos bens dos cidadãos e da estabilidade social. Vai ser aperfeiçoado o regime jurídico da segurança interna e concluída a elaboração do regime jurídico do controle de substâncias perigosas para a prevenção de acidentes graves. Vai ser dado início ou será dado início aos trabalhos de mudança de instalação do depósito provisório de distribuição dos combustíveis e de construção do depósito e armazém permanente de substâncias perigosas. E vamos envidar esforços para a implementação plena do regime jurídico de proteção civil, o aperfeiçoamento contínuo da plataforma comando de emergências e o reforço de sinergias do Governo e da sociedade em prol da elevação da eficácia das medidas. Reforço da melhoria do trabalho policial com recurso às novas tecnologias. Vão ser enviados esforços para o aprofundamento da implementação e aplicação do policiamento inteligente, para a otimização da disposição geral do sistema Olhos no Céu, para a expansão da vigilância inteligente marítima, para acelerar o aperfeiçoamento da gestão e desenvolvimento da segurança da rede, para o reforço eficaz da capacidade de alerta, de prevenção e controle e de execução da lei e para a prevenção plena e o combate severo aos diversos tipos de criminalidade. Reforço contínuo do trabalho de prevenção e controle conjunto com o interior da China e zonas adjacentes. Vai ser aperfeiçoado um mecanismo de cooperação policial Guangdong com Macau e criado um sistema de prevenção e controle conjunto e de resposta rápida, no sentido do combate conjunto aos crimes transfronteiriços, em prol da construção conjunta de uma grande baía segura. Sexto, aprofundamento da reforma da administração pública e reforço da produção legislativa nas áreas prioritárias. O aprofundamento da reforma da administração pública é uma das mais importantes orientações da ação governativa do atual Governo. Com base nos trabalhos já efetuados e tendo em conta os diversos problemas existentes, o Governo vai continuar a envidar esforços na melhoria e resolução progressiva de alguns problemas profundos que ainda subsistem na administração pública. Revisão e aperfeiçoamento do regime de delegação de competências e de responsabilização. Vai ser fomentado um sistema da administração pública com princípios que assentam no exercício das atribuições e competências segundo a lei, na clarificação de competências e responsabilidades, na simplificação e na eficácia. Com base na revisão das disposições relativas a competências dos titulares de cargos públicos de diversos níveis, vai ser apresentada uma proposta de revisão da legislação relevante, de modo a clarificar as competências e responsabilidades dos diversos titulares de cargos públicos no âmbito da gestão pessoal e financeira, reduzindo delegações desnecessárias. Vamos estudar a elaboração de uma proposta para a criação de um regime disciplinar próprio do pessoal de direção e chefia, tendo em vista ao início do respectivo processo legislativo. Reforço e aperfeiçoamento do regime de gestão dos trabalhadores de serviços públicos. Tendo em conta o rigoroso controle do número de trabalhadores de serviços públicos, vai-se proceder à reforma do regime de gestão das carreiras, recrutamento, promoção e mobilidade, construindo uma equipa de trabalhadores de serviços públicos servidora e altamente eficiente. Vai ser dada continuidade ao aperfeiçoamento do regime das carreiras, com princípios que assentam na simplificação da configuração das carreiras, diminuição das carreiras especiais e distribuição razoável de funções. Vão ser realizados concursos de ingresso conforme o planeado, atraindo talentos para os serviços públicos. No intuito de alargar o espaço de desenvolvimento das carreiras, será apresentada uma proposta para a criação de um mecanismo de intercomunicabilidade entre carreiras. Vai ser revista a legislação relativa à mobilidade dos trabalhadores de serviços públicos, promovendo a mobilidade dos trabalhadores e a formação de talentos. Reforço da formação dos trabalhadores dos serviços públicos. Vai ser aperfeiçoado o respectivo regime e mecanismo de formação, promovendo de forma progressiva a participação dos trabalhadores de diversos níveis numa série de cursos sistemáticos sobre a Constituição Nacional e a Lei Básica de Macau, a Lei relativa à defesa da segurança do Estado, a realidade do país da Grande Baía e da Raiem e a cultura chinesa, no sentido de fortalecer, junto dos trabalhadores dos serviços públicos, a consciência política nacional e de conjuntura geral de desenvolvimento e o espírito de servir a população. Será constantemente reforçada a capacidade dos trabalhadores e dada continuidade à realização do curso de formação de liderança para os trabalhadores dos serviços públicos, promovendo gradualmente o curso de qualificação de pessoal para o futuro desempenho de cargos de direção e chefia, com o objetivo de criar um sistema abrangente para a formação e reserva de quadros qualificados. Promoção contínua da governação eletrónica.
De acordo com as duas principais orientações, orientação do utilizador e personalização, vão ser reestruturados os serviços de acesso comum aos serviços públicos da RAEM, lançando a versão 2.0 do acesso comum, mediante a integração progressiva das principais informações do Governo que se encontram dispersas pelas diversas páginas eletrónicas dos serviços ou nas aplicações para telemóvel. Vamos acelerar o ritmo de digitalização no âmbito da gestão interna dos serviços públicos e promover a abertura de dados governamentais, contribuindo para o desenvolvimento de um governo digital, e vão ser realizados estudos sobre o bilhete de identidade residente de Macau da próxima geração. Vamos reforçar a comunicação e colaboração com a Assembleia Legislativa e concretizar as 17 iniciativas previstas no plano legislativo, designadamente a elaboração do regime jurídico das empresas de capitais públicos, o regime jurídico para o tratamento de infiltrações de água nos edifícios, e o regime para a captação de quadros qualificados e o regime jurídico de habitação para a classe intermédia, assim como a alteração à Lei nº 2 de 2009, da Lei relativa à defesa da segurança do Estado. Reforço da cooperação jurídica e judiciária interregional e internacional. Com vista ao aperfeiçoamento do mecanismo de cooperação judiciária na área da arbitragem, vão ser realizadas as negociações com o Supremo Tribunal Popular sobre os acordos de cooperação judiciária relativos às providências cautelares em processo arbitral. Em cooperação com Guangdong e Hong Kong, vai ser promovida a construção da plataforma de mediação da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, adotando medidas para promover a aplicação do regime de mediação na Grande Baía. E vai ser realizada de forma ordenada a cooperação jurídica e judiciária com os países lusófonos e os países vizinhos. Vamos continuar a respeitar e a defender a independência judicial e a contribuir ativamente para o reforço das instalações e equipamentos dos recursos humanos e dos meios e instrumentos do sistema judicial. Reforço contínuo da integridade dos trabalhos da auditoria. Vai ser aperfeiçoado um mecanismo de tratamento de dados relativos à declaração de bens patrimoniais e interesse e reforçada a fiscalização numa base de análise casuística, realizando de forma contínua ações de sensibilização para a integridade junto dos diversos setores sociais. Vão ser aperfeiçoados os procedimentos de auditoria financeira e realizadas auditorias de resultados e específicas de forma prudente e objetiva, reforçando a implementação da informatização da auditoria, aperfeiçoando o sistema de controle de qualidade, e vai ser reforçada a cooperação com o Gabinete de Auditoria Nacional para a realização de ações de formação de pessoal e de intercâmbios técnicos. Reforço da fiscalização das empresas de capitais públicos e dos fundos autónomos. Vamos realizar trabalhos de reforma, melhoramento e legislativos para a criação de um regime jurídico das empresas de capitais públicos e promover a manutenção e a valorização dos investimentos financeiros públicos. Vão ser promovidos os trabalhos de reestruturação e de otimização dos fins dos fundos autónomos. Sétimo, reforço dos trabalhos nas áreas da educação, juventude, cultura e desporto e aperfeiçoamento do regime de introdução de quadros qualificados. Promoção do desenvolvimento integral e coordenado da educação. Vamos reforçar o sistema educativo, garantindo o investimento em recursos educativos. Vamos otimizar o sistema educativo e o mecanismo de funcionamento em condições informatizadas e melhorar o hardware e o software educacionais. Vamos acompanhar o planeamento da construção de escolas na zona A dos novos aterros e resolver os problemas de edifícios escolares localizados em pódios de prédios. Vamos concretizar as bases do desenvolvimento a médio e longo prazo do ensino superior de Macau e o planeamento a médio e longo prazo para o ensino não superior. Vamos melhorar de forma contínua a qualidade geral da educação e proceder à otimização da educação especial e à criação das necessárias infraestruturas. Promoção do desenvolvimento da inovação no ensino superior. Vamos reforçar a transformação dos resultados da indústria, academia e investigação, promovendo o desenvolvimento do ensino superior orientado para o mercado e de alta qualidade. Em colaboração com as instituições de excelência da Grande Baía e de outras regiões do interior da China, vão ser organizados de forma ativa novos cursos e projetos conjuntos de formação de quadros qualificados. O IPM vai passar a denominar-se Universidade Politécnica de Macau e vai envidar esforços para se tornar a principal universidade de ensino prático na região Ásia-Pacífico. Vamos continuar a desenvolver as vantagens da formação na área turística da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, criando uma plataforma de formação profissional e de estágios para os residentes da Grande Baía. Vamos continuar a reforçar a educação do amor pela pátria por Macau e a cultivar e reforçar o sentimento de amor pela pátria e por Macau entre os jovens e estudantes. No ensino secundário, vamos implementar a legislação relativa ao quadro da organização curricular da educação regular do regime escolar local, promovendo a inovação curricular, reforçando a educação de amor à pátria e a educação sobre a segurança nacional. Vão ser plenamente potencializadas as funções da base da educação do amor pela pátria por Macau para jovens e de outras instalações, implementando continuadamente atividades educativas extensivas do amor pela pátria por Macau
Vamos aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a história do país e vai ser realizado um curso de verão sobre o princípio Um País, Dois Sistemas, destinado a estudantes e jovens do interior da China e ponderado à viabilidade da criação de uma base de estudo de Um País, Dois Sistemas. Implementação das políticas de juventude, promovendo o crescimento e a formação dos jovens. Vamos apoiar o prosseguimento de estudos e estágios para jovens e a sua integração no desenvolvimento da Grande Bahia, criando condições para que possam demonstrar os seus talentos e expandir os seus horizontes. Vão ser concedidos subsídios às associações e instituições para implementarem mais atividades relacionadas com a atenção às famílias dos jovens e aos jovens das diversas etnias. Os jovens voluntários vão ser incentivados a transmitir as virtudes tradicionais da nação chinesa e a preocuparem-se com a sociedade. Por se tratar de uma cidade com mais de 400 anos de intercâmbio de história, coexistência e convivência cultural entre a China e o Ocidente, foi atribuído a Macau o papel e o posicionamento como uma base da Grande Bahia Guangdong com Macau. O Governo vai empenhar-se na promoção da construção de uma base, no lançamento dos trabalhos de compilação e edição de Oumon Tongqi, História Geral de Macau, e na criação do Fórum Cultural Internacional de Macau. Em 2022 vai ser realizado o primeiro fórum sobre o tema Rota Marítima da Seda e serão coorganizadas com o Museu do Palácio e o Museu da Arte do Guangdong exposições temáticas de relíquias culturais e promovida a digitalização de produtos culturais. Aperfeiçoamento do sistema de proteção do património cultural, a fim de salvaguardar a segurança do património mundial. No final de 2022, entra em funcionamento o Centro de Monitorização do Património Mundial de Macau. Em ritmo acelerado, vai ser reestruturada a antiga fábrica de panchões Yek Long e vão ser concluídas as obras de revitalização de estaleiros navais de Lai Chi-Vun. Vamos lançar as orientações de gestão do património cultural intangível, com vista a reforçar o regime de salvaguarda e de continuidade do património cultural intangível. A organização de eventos culturais e desportivos será tida em conta o desenvolvimento do desporto para todos e do desporto de competição, bem como a organização de atividades desportivas diversificadas para todos. Vamos apoiar a participação de atletas nos 19º Jogos Asiáticos. Vamos participar proativamente nos preparativos iniciais dos 15º Jogos Nacionais. Vamos acompanhar o planeamento da construção do edifício de apoio do Centro de Formação e Estágio de Atletas e vamos manter o projeto de apoio financeiro para a formação dos atletas da elite. Estabelecimento do novo sistema de introdução de quadros qualificados. Vamos reforçar a formação e a introdução de quadros qualificados locais. Vamos melhorar a competitividade dos quadros qualificados locais, assegurando a sua promoção profissional e, simultaneamente, de acordo com as necessidades de desenvolvimento, vamos atrair mais quadros qualificados. Neste âmbito, temos o objetivo político de proceder à criação de um regime de avaliação de alto nível para a introdução destes quadros, criando um mecanismo de avaliação aberto, imparcial e científico e um procedimento de avaliação rigoroso e eficiente. Vão ser estabelecidos critérios em termos setoriais para a introdução destes quadros e, tendo em conta a necessidade de diversificação adequada da economia de Macau, vamos avaliar cientificamente o número de quadros a introduzir em cada ano. Numa primeira fase, será dada prioridade à introdução de quadros qualificados de excelência e de alta qualidade nas 4 principais indústrias de desenvolvimento prioritário: saúde, setor financeiro moderno, alta tecnologia, desporto e cultura, bem como de profissionais de alto nível que sejam necessários em Macau. Vamos estabelecer um novo mecanismo de avaliação, com vista a avaliar periodicamente a eficácia do regime de introdução de quadros qualificados. E vamos promover os trabalhos legislativos do regime de introdução de quadros qualificados, tendo em consideração as experiências anteriores e as opiniões da sociedade. Oitavo, o aperfeiçoamento ordenado do planeamento urbanístico e a construção de uma cidade inteligente com condições ideais de habitabilidade. No século XXI, a construção de cidades inteligentes constitui a grande tendência do planeamento e desenvolvimento urbano. O seu valor e significado consiste na contínua promoção da integração da ciência e da humanidade, do planeamento e da construção, das ideias e das tecnologias, sendo uma importante estratégia para o desenvolvimento urbano das cidades e um fator determinante para o bem-estar das populações. Aceleração da construção de novas infraestruturas, melhoramento da capacidade de governação urbana. Vamos reforçar a construção do Centro de Computação em Nuvem do Governo e disponibilizar serviços de informação mais seguros e estáveis para os serviços públicos. Em 2022, para acelerar o desenvolvimento da rede 5G, vão ser emitidas licenças
vão ser emitidas as respectivas licenças. Vamos promover a instalação de fibra óptica nos novos edifícios públicos e a substituição de contadores de eletricidade por contadores inteligentes, a testagem a título experimentado dos contadores de água inteligentes e o desenvolvimento da internet das coisas em Macau. Vamos promover de forma abrangente o desenvolvimento de aplicações inteligentes nos níveis da administração pública, da medicina, educação, cultura, turismo, assuntos municipais e marítimos e transportes, entre outros, diligenciando gradualmente no sentido da construção de uma cidade inteligente. Realização de forma ordenada dos trabalhos de planeamento pormenorizado da cidade. No âmbito do planeamento urbanístico geral de Macau, em 2022 será iniciada a elaboração do plano de pormenor da Zona Leste 2, Zona A dos Novos Aterros, definindo de forma pormenorizada os parâmetros de aproveitamento dos terrenos dessa zona urbana, designadamente dos destinados à habitação pública. Promoção de grandes projetos de infraestruturas urbanas. Com vista a atenuar a pressão do trânsito, será aumentada a capacidade de circulação rodoviária entre a Península de Macau, a Taipa e Coluane, em articulação com o desenvolvimento das infraestruturas de trânsito na Zona A dos Novos Aterros. Promover-se-á a construção da quarta ponte Macau, Taipa. Vamos avançar com os trabalhos de construção da Estação da Barra e das linhas de Sec-Pai-Van, de Anqing e do leste do metro ligeiro e será concluída a empreitada de execução do aterro e de construção do dique da Zona C. Aperfeiçoamento da rede de trânsito. Vai ser concluída a elaboração do Plano de Trânsito e Transportes Terrestres de Macau 2021-2030. Vamos controlar o acréscimo do número de veículos a uma taxa anual de 3%. Vai ser implementada a política de primazia de transportes públicos e vamos fiscalizar continuamente a eficácia da execução dos contratos de autocarros. Vai ser oportunamente realizado o concurso para a atribuição de licenças de táxis e promovida a implementação do Plano Geral de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Macau. Vamos acompanhar os pedidos de autorização da execução de aterros para a ampliação do aeroporto e vamos dar início à obra de remodelação de algumas instalações do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, que passarão a servir de Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Macau. E vamos proceder à abertura do túnel de Carro. Vamos forçar os trabalhos de gestão e de utilização das áreas marítimas e usar de forma eficiente os recursos marinhos. Vamos ampliar o espaço para o desenvolvimento e otimização do espaço urbano regional, com vista a responder ao crescimento da população e às mudanças socioeconómicas. Vão ser promovidos os trabalhos de produção legislativa da Lei sobre a Utilização das Áreas Marítimas e dos projetos de zoneamento marítimo funcional e do Plano das Áreas Marítimas. Vamos proceder ao aprofundamento da cooperação de gestão marítima inteligente Guangdong-Macau e vamos reforçar a fiscalização do tráfego marítimo e dos navios. Melhoramento do sistema de prevenção e redução de desastres urbanos, promoção da construção das obras de prevenção e redução de desastres. Vão ser iniciados os trabalhos preliminares de concepção e prospecção geotécnica da barragem de Maré no Porto Interior. Vamos promover os projetos de prevenção de inundações no Porto Exterior, no Faixiquei, Ilha Verde, Ponte Horta e no lado oeste de Coluane e acelerar a resolução dos problemas das inundações que têm afetado Macau. Vai ser reforçada a monitorização e previsão meteorológica e melhorada a ciência, precisão e eficiência da previsão meteorológica. Implementação de trabalhos de proteção ambiental. Vamos promover o estudo da estratégia de redução de carbono a longo prazo. De acordo com as metas de redução de carbono em Macau, vai ser proibida a circulação de autocarros públicos Euro 4, expandindo gradualmente essa medida em relação a todos os automóveis pesados de passageiros. O Governo continuará a liderar o uso de veículos elétricos. Neste âmbito, será elaborado o plano de promoção do uso destes veículos e reservada a capacidade de carregamento de infraestruturas nos parques públicos a construir futuramente e em todos os lugares de estacionamento dos novos edifícios. Vai ser promovida de forma ordenada a expansão da central de incineração de resíduos sólidos e concluída a construção de novas estações de tratamento de resíduos especiais e perigosos. Em 2022, vai ser proibida a importação de palhinhas de plástico e agitadores de bebidas não biodegradáveis e descartáveis. Vamos otimizar a rede de recolha de resíduos recicláveis e implementar a construção de um centro de recolha de resíduos orgânicos e recicláveis. Em 2022, vai ser promovido o projeto de reciclagem de água e vão ser concluídos em todos os planos de construção de instalações de água reciclada e da rede de esgotos e vão ser iniciados os preparativos para a instalação da rede de água reciclada. Vai ser iniciada a construção da estação de tratamento de águas residuais da Ilha Artificial de Macau, da Ponte Hong Kong Zhuhai Macau. Vai ser realizado o concurso público para a obra de modernização da estação de tratamento de águas residuais de Coluane e vão entrar em funcionamento as instalações provisórias de tratamento de águas residuais do Terminal Marítimo do Porto Exterior. Vai ser ainda reforçada a cooperação com as cidades da Grande Baía no âmbito da proteção ambiental. Otimização do sistema de informação para a gestão de solos, melhoramento dos mecanismos de gestão de solos.
Vão ser aproveitados adequadamente os terrenos revertidos e serão selecionados de forma contínua os terrenos não aproveitados que sejam passíveis de adequada afetação em instalações comunitárias, tais como campos desportivos temporários e parques. Vão ser usados de forma racional os recursos terrestres e vamos promover o desenvolvimento diversificado da economia e otimizar a qualidade de vida da população. Promoção contínua das instalações municipais. Vai ser reforçado o ambiente de lazer e de conforto da população e promovida de forma contínua a construção de um ambiente pedonal acessível e conveniente. Vai ser concluído em 2022 e com vista a incentivar a população a caminhar e a deslocar-se de forma ecológica. Vai ser concluída em 2022 a obra do sistema pedonal circundante da Colina da Guia. Vamos reforçar a gestão das infraestruturas públicas de drenagem de águas e vamos aumentar as estações elevatórias de águas pluviais e intensificar os esforços no combate à poluição ilegal. 9. Promoção proativa da cooperação regional e melhor integração no desenvolvimento nacional. Reforço da coordenação dos trabalhos de cooperação regional. Vamos promover ativamente o papel da Comissão de Trabalho para a integração no desenvolvimento nacional e envidar esforços para a construção da zona de cooperação aprofundada e para o impulsionamento da cooperação nos diversos domínios com o interior da China, tendo em vista uma melhor integração no desenvolvimento nacional. A Grande Baía é uma das regiões com maior abertura e maior dinamismo económico do país. A questão central da promoção da construção de alta qualidade da Grande Baía prende-se com o reforço da inovação dos mecanismos institucionais e a promoção da circulação mais eficiente e conveniente do fluxo de pessoas e de bens e dos fluxos financeiros, entre outros. Com a orientação e apoio do Governo Central, vai ser reforçada a coordenação vão ser reforçadas a coordenação e a inovação das políticas e acelerada a promoção da cooperação nas áreas prioritárias das finanças, comércio e inovação tecnológica, passagem fronteiriça e vida da população, entre outras. Vamos promover a concretização das medidas políticas das diversas áreas financeiras da Grande Baía, incentivar as empresas de Macau a aproveitar ao máximo as contas de comércio livre para a realização de atividades cambiais transfronteiriças e vamos otimizar o sistema de pagamento e a liquidação transfronteiriça. Vamos aperfeiçoar as medidas políticas a fim de facilitar o desenvolvimento e a vida dos residentes de Macau no interior da China e reforçar a cooperação no âmbito da defesa do consumidor na Grande Baía. Vamos aperfeiçoar de forma contínua um mecanismo de reconhecimento mútuo de habilitações profissionais entre Guangdong e Macau e vamos promover a implementação do mecanismo de mediação na Grande Baía. Vamos participar de forma proativa na cooperação do Corredor de Inovação Científica e Tecnológica da Grande Baía, Hong Kong-Macau. Vamos atrair para Macau de forma contínua mais empresas tecnológicas de excelência. Vamos aproveitar plenamente os recursos nacionais nas áreas da ciência e tecnologia e elevar a capacidade e o nível da investigação científica de Macau. E incentivar e apoiar equipas de investigação científica locais na apresentação de forma ativa e a nível nacional de projetos de investigação científica. Vamos proceder à inovação das políticas de passagem fronteiriça, cooperando na construção da plataforma de serviços gerais de janela única do posto fronteiriço, prestando serviços de uma declaração alfandegária única para a passagem fronteiriça de mercadorias entre Guangdong e Macau. Vamos impulsionar a política de circulação dos veículos de Macau em Guangdong, cooperar na cooperação de uma plataforma de serviços de gestão de informação e vamos promover de forma contínua o reconhecimento recíproco dos seguros equivalentes dos veículos transfronteiriços. Promoção de forma estável da cooperação com outras províncias do interior da China e com a AEC, nos domínios cultural, turístico, económico, comercial e financeiro, entre outros. Vai ser reforçada a cooperação com as regiões vizinhas do Pan-Delta do Rio das Pérolas, designadamente nas áreas de economia, turismo, medicina tradicional chinesa e convenções e exposições. Vão ser desenvolvidas as vantagens de Macau na promoção da construção de uma faixa, uma rota, em articulação com o posicionamento de um centro, uma plataforma e uma base. Vamos fomentar o desenvolvimento da comunicação entre povos, o livre comércio e a circulação. Vamos apoiar ativamente as empresas de Macau a participarem em importantes eventos nacionais, como a Exposição Internacional da Importação da China. Vamos promover o aperfeiçoamento da política de bolsas de estudo, uma faixa, uma rota, o intercâmbio e a cooperação entre países em regiões no âmbito da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, nas áreas da educação, turismo, medicina, desporto, cultura, formação de quadros qualificados, entre outras, e vamos empenhar-nos continuamente na cooperação fiscal com mais países de língua portuguesa e países localizados ao longo do percurso Uma Faixa, Uma Rota. E vamos promover a celebração de acordos para eliminar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Acréscimo das funções e pleno desempenho do papel da plataforma sino-lusófona. Vai ser prestada a colaboração na execução dos perspectivos para a 6ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Vamos promover o estabelecimento do Centro de Intercâmbio em Ciência e Tecnologia e Transformação de Resultados entre a China e os países de língua portuguesa, reforçar a cooperação entre a China e estes países na área da saúde e colaborar com o Secretariado Permanente do Fórum no apoio aos países de língua portuguesa, designadamente na luta contra a epidemia e na promoção conjunta da recuperação económica. Vamos
Vamos aproveitar adequadamente a plataforma online e offline, a fim de estabelecer melhores ligações com mercados do interior da China e dos países de língua portuguesa, e vamos promover a cooperação sino-lusófona. Vamos apoiar o setor empresarial e as diversas forças sociais com o intuito de desempenharem um papel mais importante no âmbito da cooperação sino-lusófona. 作中發揮更大嘅作用。主席，各位。Senhor Presidente, Senhores Deputados, vivemos numa época onde coexistem dificuldades e oportunidades, uma época de muitos desafios, mas também de muita esperança. O mundo continua assolado pela pandemia, mas o homem irá superá-la e ultrapassar as dificuldades. Temos de reforçar a nossa autoconfiança e, em união de esforços, avançar nas adversidades com espírito pioneiro e empreendedor, a fim de criarmos um novo cenário para o desenvolvimento de Macau. Devemos agarrar as oportunidades proporcionadas pelos grandes planos e medidas de apoio a Macau, consagrados no 14º Plano Quinquenal Nacional, tendo em vista a consolidação e elevação da competitividade de Macau e o reforço da sua integração na conjuntura do desenvolvimento nacional. Devemos tirar pleno proveito do Estatuto Especial e das vantagens próprias de Macau, maximizar as nossas potencialidades, capacidades e competitividade para servir as necessidades do país e participar ativamente na construção do novo padrão de desenvolvimento da dupla circulação económica do país, alcançando assim um novo patamar no desenvolvimento de Macau no grande palco do desenvolvimento nacional. Devemos ter uma visão estratégica de futuro. Temos de garantir a efetiva implementação dos objetivos, tarefas e medidas consagradas no 2º Plano Quinquenal da RAEM, promovendo com firmeza o desenvolvimento adequado e diversificado da economia e proporcionando assim uma sólida base económica para a estabilidade e a segurança de Macau a longo prazo. Devemos agarrar as oportunidades proporcionadas pela construção da zona de cooperação aprofundada, implementar as decisões do Governo Central, promover a construção da zona de cooperação aprofundada em cumprimento da lei de forma científica, eficiente, pragmática e ordenada, e envidar esforços para a criação de um novo espaço propício ao empreendedorismo e emprego, à vida cotidiana e profissional dos residentes de Macau. Vamos continuar a prosseguir o conceito de governação baseada na construção conjunta, na partilha de frutos e nos interesses dos residentes. Vamos envidar esforços para promover a melhoria da qualidade de vida da população, respondendo ativamente às aspirações dos residentes, através da adoção de adequadas soluções para os diversos problemas, designadamente a habitação, os transportes, cuidados de saúde, educação, apoio a idosos e, em particular, a ajuda e apoio aos grupos mais vulneráveis, aumentando assim constantemente os sentimentos de realização e de felicidade dos residentes. O desenvolvimento de Macau depende do esforço conjunto de toda a população. Sob a forte liderança do Governo Central, o Governo da RAEM, sem recear as dificuldades e em conjugação de esforços com a população, vai avançar com firmeza, autoconfiança e empenho no caminho do desenvolvimento. Juntos vamos ultrapassar as dificuldades e desafios e promover constantemente o desenvolvimento da RAEM em todos os aspectos, abrindo um novo capítulo na implementação do princípio Um País, Dois Sistemas com características de Macau, e prestando assim renovados contributos para a materialização do sonho chinês de grande revitalização da nação chinesa ao longo desta nova jornada histórica. Por fim, gostaria de dirigir os meus sinceros agradecimentos a esta Assembleia Legislativa, a todos os residentes e aos trabalhadores dos serviços públicos e agradecer também ao Governo Central e às suas instituições estabelecidas em Macau o grande apoio que têm vindo a proporcionar ao desenvolvimento da RAEM. Dou por terminada a minha intervenção. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os meus agradecimentos. Muito agradeço, Sr. Chefe Executivo, bem como os membros do Conselho Executivo e do Governo. Amanhã vamos continuar com a nossa plenária e o chefe executivo vai responder às perguntas a serem colocadas pelos deputados em relação ao relatório da SLAC para o ano financeiro 2022. Declaro